Fala, hypados, aqui é o Tyson Valadares. E aqui é o Fernando Lobo. E esse é o Hora do Hype, o seu canal sobre cultura geek, cultura pop, cinema, filmes, séries, música, enfim, todo esse universo que amamos. Voltamos, depois aí de um tempo aí, vocês que nos acompanham pelo Spotify, YouTube, vocês viram que a gente deu tivemos um hiato aí, né? Realmente. A gente segue a risca a quaresma. A quaresma. A gente estava comprometido. Queria mandar um abraço pro Frei Gilson aí. Frei Gilson aí que iluminou bastante nossa quaresma aí. Obrigado, Frei Gilson. Dá um like no nosso podcast aí. E você também que está nos escutando pelo Spotify e que está nos vendo e escutando também pelo YouTube, não deixa de deixar seu like lá no Spotify. Siga o nosso canal. Avalie nosso programa. Avalie isso, com 5 estrelinhas. Lá no YouTube, se inscreva no canal e deixe seu like, que isso ajuda bastante, tá? Hoje estamos aqui para falar não de uma pessoa, de um artista que partiu, né, Fernando? Nós viemos falar aqui praticamente de um reinado, né, cara? Eu acho não, tenho certeza que é o artista mais talentoso que já pisou na Terra. Eu tenho certeza disso. Na semana em que Michael vai estrear nos cinemas, agora no dia 21 de abril. Nós estamos aqui para falar da vida do grande ídolo Michael Jackson. Isso, prometemos, né, esse episódio e vamos cumprir. Vai ser um especial Michael Jackson hoje, né? Assim como foi naquela vez que a gente fez do Silvio Santos, que foi bem legal. Sim. Inclusive, temos de volta aqui o nosso amigo Rodrigo Fagá. Dá um oi, Rodrigo. E aí, beleza, pessoal? Satisfação novamente de estar aqui com vocês. Pra falar dessa lenda, Michael. Pra quem não sabe, o Rodrigo aí é um grande fã do Michael, assim como o Fernando. Eu também sou um grande admirador da carreira do Michael Jackson, mas eu vou estar aqui mais como curioso. Esses dois aqui são enciclopédia viva falando de Michael Jackson. Não cria muita expectativa, pelo amor de Deus. Eu vou estar aqui mais como curioso e eu sei que muita gente gosta, acompanha algumas músicas, admira o artista, mas não sabe de detalhes que nós vamos trazer hoje aqui. Sim, inclusive se você é muito, muito, muito mais fã do que a gente, se a gente falar alguma besteira aqui, você corrige, por favor, né? Manda lá nos comentários, porque pode ser que a gente fale alguma besteira aqui hoje. Exatamente. Mas antes da gente entrar aí no tema do nosso episódio de hoje, já vai também preparando aí, porque esse episódio vai ser longo, tá? Nossos episódios aí no máximo uma hora e pouco, esse a gente imagina que vai passar aí dessa média. Então, não tem problema, você não precisa escutar tudo de uma vez, escuta uma parte, pausa, depois escuta outra. Eu duvido que você começar a escutar, você vai querer parar. Também tem isso, né? Agora, se você não tiver tempo, escuta uma parte, depois escuta outra, sem problema nenhum, até porque o Spotify ele vai dividindo ali entre momentos, né? Momentos do episódio, então você pode ir escutando desta forma, né? Então, antes da gente falar do rei Michael Jackson, né, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, segundo os quais, sem os quais a gente não estaria aqui entregando esse episódio com essa qualidade de som, de imagem. E o primeiro é a distribuidora Santos e Brito, aqui da nossa cidade de Itararé, a bebida mais gelada da nossa cidade e a única empresa autorizada na nossa cidade pelo aplicativo Zé Delivery, né? Então, se você gosta de pagar barato, ver promoções ali para sua bebida, para o seu churrasco no final de semana. Ajudar o seu time. Exatamente, coração, ajudar né? seu time no coração lá, né? Pela campanha do Zé Delivery e a CBF, né? Então, você... da Brahma, né? É isso. Já estamos fazendo propaganda da Brahma. Mas é isso. Se quiser até ajudar seu time no coração, a distribuidora Santos e Brito, ela é a única autorizada aqui de Itararé a entregar pelo aplicativo Zé Delivery, tá? Produtos de mercearia, gelo e carvão, fica na rua Tiradentes 312, Vila Osório. O delivery é 15998239095. 15998239095. Distribuidora Santos e Brito, a bebida mais gelada da cidade de Itararé. Você falou em CBF, dá pra gente fazer um episódio de Copa do Mundo, hein? Legal, mesmo, cara. Né? Falando tá aí pertinho a Copa. Falando de todas as Copas, Sim, imagina. Os campeões, né? Todas as Copas. compilado de Acho todas. que seria interessante. Bem legal aí, ó, a ideia. E também temos a nossa queridíssima aqui, nosso MB Studio, né, aqui do Marquinhos, para gravações e jingles e vídeos, né? Conte com a MB Studio. O telefone é 15 981 28 8540. Falar com Marcos Barbosa. Essa qualidade de som, de áudio, né, de vídeo que vocês estão vendo aqui é da MB Studio, ok? É isso, falamos de quem paga as contas, ajuda a gente a pagar as contas, né?
Agora vamos para o tema do nosso episódio, que hoje é muito especial, mais do que especial, né? Na semana, como eu já disse, que estreia o filme no cinema, em que muitos aí estão aguardando, muitos já estão considerando que pode até ser o filme do ano, né? Já temos aí algumas reações iniciais do filme. Vamos falar então, né, Fernando, da história de Michael Jackson lá desde o início, né? Desde o seu nascimento ali. Fala um pouquinho aí, Fernando, do nascimento. A gente sabe que teve ali, daí ele não começou solo, né? Ele começou ali no Jackson 5. Isso. Comentem pra gente a respeito disso aí. Certo. Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 58 em Gary, Indiana, Estados Unidos. Ele é filho de Joseph e Catherine Jackson. E o pai comandava um grupo gospel local, né? Então a família já tinha essa vida na música, eles gostavam muito de música, né? E o Michael era o 7º filho de 9 irmãos. Então a família é bem grande. Era uma família muito humilde. Não tinha Netflix na época, não tinha televisão, né? Não tinha televisão muito. E desde criança ele cantava com seus irmãos aí no grupo Jackson 5. É uma infância muito difícil, uma infância humilde, né? Ali na casa dele, se eu não me engano, acho que eram só 2 quartos para todos, né? Para todos coexistirem ali, né? A gente sabe a dificuldade, né? A gente tem uma família muito grande, então se tiver poucos quartos, tudo dorme amontoado, beliche, treliche. Era treliche, nem beliche era. Olha só. E assim, a gente sabe que quando tem crianças com talento na casa, surgem muitas polêmicas de possível exploração por parte dos pais. Será que as crianças estão sendo bem educadas? Será que não estão sendo exato? Infância, né? Tivemos polêmicas aí no Brasil, ali com a Larissa Manoela, por exemplo, né? Com os pais, lá a questão do milho, né? Do milho verde na praia. É verdade. Então, assim, como que era essa relação, né? Do Michael na época do Jackson 5 com seus pais? Porque o Michael, desde sempre, ele foi o diferenciado ali, né, da banda, né? Ele foi sempre o mais talentoso ali, né, Fernando? Era conturbado, né, Fernando? Muito, né? Não só com o Michael, mas com todos os outros irmãos, né? Então, a relação dele com o pai dele é muito triste, cara. Ele sofria muito abuso por parte do pai dele, né? Inclusive agressões, assim, físicas, né? Sim. Ele conta até numa entrevista pra Oprah que ele chegava até quase a vomitar quando ele viu o pai dele. Nossa. Que realmente o pai dele batia muito nele. E ele era como se fosse um exemplo pros outros irmãos. Porque de longe ele era o mais talentoso, né? Então, faça como ele. Então, se você não fizer igual ele, você vai apanhar. Então, e ele ficava naquela sinuca de bico, né? Gera uma rivalidade, né? Porque os irmãos ficam falando, não, tem que ser igual a ele. Nossa, por que ele é tão bom e eu não sou, né? Daí via os irmãos sofrerem por conta, supostamente, dele, né? Exato. Isso ele não queria, né? E os irmãos tinham o talento deles ali, tanto que o Jackson 5 fez um enorme sucesso, mas muito por conta do Michael, né? Eles fizeram muitos shows, né, na época. Eles eram crianças, eles faziam show em bares, em casa de striptease, então você vê como foi a infância. Como que era, né? permitido na época. 6 anos de idade o Michael tinha quando ele entrou pro Jackson 5. Então, realmente ele não teve infância. Ele conta uma passagem que quando ele estava indo pro estúdio, ele tinha ali 6, 7 anos, ele estava indo pro estúdio e do outro lado da rua tinha um parque. E ele conseguia ouvir as crianças brincando do outro lado do parque e ele chorava porque ele queria estar lá brincando e ver ele estar gravando. Olha só. Porque era só gravação e escola, gravação e escola. É isso que eu ia perguntar, a questão de escola. Eles estudaram, né? Estudaram. Ah, entendi. Era da escola pro estúdio, pra casa, e tinha sempre essa rotina aí. Rapaz, é complicado. Mas assim, mesmo sendo esse início de carreira, vamos dizer assim, e sendo o Jackson 5, tiveram muitas músicas famosas do Jackson 5, né? Muitas. Acho que até confunde, às vezes, um pouco com o Michael Jackson, né, no começo, né? O Michael chegou a regravar alguma música solo da época do Jackson 5? Eles fizeram muitos shows, né? Mesmo depois a gente vai contar aqui um pouco pra frente, mas esse sucesso aí que você tá falando, I Want You Back, ABC, né? I'll Be There também, que é uma música muito, muito conhecida. E voltando um pouquinho sobre a história do pai do Michael, isso vai culminar lá na frente que a gente vai falar. Sim, também. Ele fala muito da aparência do Michael. Entendi. Falava que ele era feio, que o nariz dele não era igual da família dele, né? Que era da parte da mãe dele. Então ele criou ali um complexo muito, muito forte no Michael, que depois vai culminar naquelas histórias das cirurgias que a gente vai... Ele tem, né? Ele fala que ele fez as cirurgias por conta de uma rinoplastia que ele teve que fazer e deu errado.
que mudou algumas notas musicais quando ele cantava. Ele fala isso, mas Ficou muito traumatizado, né? E isso daí no futuro vai a gente sabe desencadear. que É, uma coisa leva a outra, né, cara? Por mais que às vezes se tenha, pode até ter alguma questão clínica, a gente vai falar isso mais pra frente, mas é óbvio que você, às vezes, escolhe fazer ou não, né? Às vezes o médico fala, ó, seria bom você fazer. Aí você escolhe, eu quero fazer ou não faço. Se já tem esse trauma, obviamente que você vai estar muito mais tendencioso a fazer do que... Ainda mais um pai, né? Falar Exatamente, pro seu filho isso, né? exatamente. É uma carga muito emocional muito grande, né? sim, daí eles cresceram, né? O Michael tava ali no Jackson 5, eles faziam muitos shows, eles participavam muito de concursos, tinha muito concurso na época, eles ganharam muitos concursos e isso acendeu ali uma luzinha ali pro Quincy Jones, que era um produtor famosíssimo na época. Ele inclusive foi produtor do Maluco no Pedaço, né? Sim. Ele fez muita coisa legal, o Quincy Jones, e ele acabou ali trazendo o Jackson 5 para Motown. Que Uma é curiosidade no começo era Jackson Brothers, né? Jackson Brothers. Daí, como no festival, nos concursos, tinham muito Brothers, Sisters, não sei o que lá. Falaram, por que não coloca outro nome? Daí sugeriram Jackson 5. E daí eles gostaram e pegou, né? E, obviamente, 5 irmãos. 5 irmãos. E eles eram 7. Eram em E 7. os outros 2? Eles eram, em total, 9, nove, né? nove. Então os outros Os 4. outros não tinham função. Eu acho que não tinha. Será que era um road? Rodízio? Pode ser. Acho que eram roads. Pode ter certeza que eles trabalhavam em alguma coisa. Eles Mas trabalhavam. ficavam no staff. Até que no começo, eu acredito que o Michael, ele era criança em relação aos outros que eram mais velhos, né? Ele tinha a função de tocar Ele tocava percussão. percussão. Ah, tá. Daí, E depois aconteceu o seguinte, o Michael, ele tava cantando em casa, criancinha, e a mãe escutou. E falou, o Joe, você tem que escutar ele cantar. E ele não queria escutar. Porque quem era o cantor era o Jermaine, né? Que é o pai do Jafar, que vai fazer o filme agora. Entendi. E ele não queria escutar, até que ele escutou. E daí ele falou, não, agora o Michael que é o vocalista. Tirou o Jermaine da jogada ali e o Michael que virou vocalista. Então pode ser que tinha um rodízio, né? Sim, com Porque certeza. Sim, pode Foi ser. nascendo também. Exatamente. Então essa chegada ali do Quincy Jones, né? Marcou ali um momento até mais profissional, né? Do Jackson 5, Fernando, vamos dizer assim. Sim. Né, com gravadora. Daí, né? estava em todos os programas daí, porque o produtor ele tem esse poder, né? O Tyson é do ramo da música, né? Já foi do ramo da música há muito tempo. Sabe que você tendo um produtor bom, você consegue tudo, né? Exatamente. É aquela coisa, né? Tipo, o produtor ele pode te alavancar como pode te explorar, né? Sim. Então, mas ele é realmente o produtor, o empresário, né? Muitos falam, o empresário, ele realmente é uma das coisas mais importantes hoje em todas as carreiras, né? Ou todas as carreiras, não só na música. Seguindo daí, a gente tem ali em 1979, Fernando, né? O Off the Wall. Isso, só voltar um pouquinho aqui na questão do... Enquanto ele estava fazendo esse trabalho com o Jackson 5, ele começou a fazer alguns trabalhos solo, né? Ele já começou ali bem novinho, começou a fazer alguns CDs que faziam um certo sucesso, né? E daí, em 79, que ele firmou um contrato com a Epic e o Quincy Jones, né? Pra fazer esses álbuns aí solo. Daí veio o primeiro grande álbum dele, que foi Off the Wall, né? Ah, tá. Já solo daí. Mas ainda ele tava no Jackson 5 ainda. Ele fazia os dois trabalhos, né? Isso, Tanto ele tava os no irmãos Jackson como 5 ainda. solo. Ele ficou muito tempo assim, né? Ele ficou de 79 até 84. Ficou 5 anos, imagina, na banda. Não, e tem muita solo. polêmica em volta disso. Daí, nesse álbum, né, que pra mim, olha, cara, não é melhor que Thriller, mas é muito, muito bom. Ele tem Don't Stop Getting Up, tem Rock With You, tem muita música legal nesse álbum, cara. E ele foi o marco que estabeleceu além do universo ali dos Jackson 5. Então, fez ele transcender ali, né? Porque ele já era muito famoso, já era bem conhecido e as pessoas iam já ver ali os Jackson 5 por causa dele também. Enquanto eles tinham as dancinhas que tinham uma certa coreografia, ele já sobressaía, entendeu? Já fazia passos diferentes ali. Então você já via que ele já tinha mais talento, muito mais talento que os outros, né? A gente vê que é uma... Desculpa, Rodrigo, mas a gente vê que sempre é uma tendência nesse mundo musical, né? A pessoa começar numa banda e às vezes a banda vira a cara, a pessoa vira a cara da banda, né? Os fãs
acabam gostando mais e admirando mais ali. De igual o repente... Serginho Grosman com o Skank. Exatamente. O Altas Horas. O Altas Horas. Altas Horas. Mas a gente vê que é uma tendência, né? Que temos vários exemplos aí no cenário nacional. Temos a Ivete Sangalo, que saiu lá da banda Eva. Temos o Thiaguinho, o Belo. Michel Teló, com tradição. Michel Teló, exatamente. Então... A gente vê que isso que aconteceu com o Michael, não comparando de maneira alguma, né, com esses nomes que eu falei. Mas é uma coisa natural, Mas porque ele acaba exatamente. Transcendendo, né? Ele não cabe mais ali. Não. Exato. Né? É aquela coisa que às vezes o time de futebol fala, ninguém é maior que o time de futebol. Nesse caso, o Michael era maior do que o Jackson 5. É até curioso que na época ele sobressaiu já na voz, né? Mas na dança, né? Principalmente, né? Sim. Tem um clipe, clipe não, quando eles dançavam ao vivo dele pequenininho. nas TVs, né? Nos Estados Unidos lá, Matine, né? Que ele faz um movimento de robô. Ele que criou as dancinhas do robô. Dança. É muito inacreditável. O passo que ele faz a dança. Né? Ele foi, se não me engano, foi ele que foi o criador da dancinha de robô lá, que todo mundo faz até hoje, né? Só. E em 79, né, junto com esse álbum, ele ganhou o primeiro Grammy, né? Em 1980 ali, que foi a vitória na melhor performance vocal masculina de R&B, que é ritmo e blues, né? Rhythm e blues. Que ele não estava satisfeito só com esse prêmio, né? Não, ele... Porque ele ganhou uma categoria específica, né? Sim, porque assim, o que eles faziam na época, né? Eles fechavam muitos artistas em caixinhas, né? E assim, essa categoria foi criada para os artistas negros, né? Olha só. Então, e ele achava que ele tinha que ocupar todos os lugares ali, não só porque ele não só porque ele é negro, né? Mas assim, ocupar ali todas os concorrer gêneros. Em todos os gêneros, sem mais gêneros, né? Tipo, álbum do ano, ele queria. E realmente é um álbum muito, muito bom. É muito bom. Tanto que tem essa música Don't Stop To Get Enough, é a música do video show. Sim. Muita gente que pensa, né, que às vezes é uma música própria, né, do video show, mas não, é dessa, inclusive tá bem presente no filme, né, nos trailers do filme ali, tem esse começo, e no video show quem faz ali a música é a Roupa Nova, né, a Roupa Nova que faz o sample ali, né? Isso, sample, exato. Seguindo, então, a gente percebe que aí já começa, né? O cara já tá disputando um Grammy, né? E pra você ver como que é essa questão racial lá nos Estados Unidos, né? Isso já foi muito marcante na vida deles desde o início, né? Em que ele era, querendo ou não, um dos artistas mais estourados do mundo, e para ele concorrer a um prêmio tinha que ser como se fosse por uma cota racial dentro do prêmio, né? Tipo, vamos criar uma aqui só para pessoas negras ganharem elas não vão concorrer com os demais. Já era uma forma de dizer assim, gente, se for para concorrer com os demais, ele vai levar tudo. Sim. Né? Então, para você ver como que essa questão racial sempre teve presente na vida do Michael, não só como do Michael, né, mas acredito da maioria das pessoas pretas, negras dos Estados Unidos. Ele foi o pioneiro dos artistas negros, assim, ele foi o pioneiro. Sim. Porque apesar do sucesso, né, do comercial de crítica do álbum, ele, como a gente falou, ele foi meio que esnobado, né, nas categorias principais, que foi limitado só a esse R&B, né, que é o ritmo e blues, né, o que motivou ele a se superar depois em Thriller, que seria o próximo, e aí esse estourou, né, em 82, esse foi o auge. Pra mim é o maior do Michael, esse. Na verdade, assim, Thriller, né, cara, eu acho que assim, mesmo que você não seja uma pessoa que escute música, seja uma pessoa totalmente aversa a esse universo de música, você, sei lá, não escuta, você sabe, já ouviu em algum momento a música do Thriller, né? Ou pelo menos já viu alguém tentando imitar, né? Dançando, né? E aquela questão ali tem a questão de que teve um filme, né, Fernando? A música é atemporal, o clipe é atemporal. Então, a gente vai chegar nessa parte aí que é bem interessante, tem toda uma história por trás, uma coisa bem interessante. O que ele pensou para fazer, né, esse disco aí? Esse disco é o considerado mais vendido de todos os tempos. Tá? A estimativa aí de entre 65 a 70 milhões de cópias vendidas. Nossa. Isso é cópia física. Sim. Tá? Não é... Até hoje o recorde é dele, né? Ele ainda detém esse recorde 40 e tantos anos depois. Aí ninguém vai bater mais, porque hoje a gente tá falando de mídia então. digital, não tem mais mídia física, então é algo que ele já pode... Então, ele não, né? Nós já podemos o que dizer. Falaram pra ele na época, mas 5, 10 milhões tá perfeito, né? O Quincy Jones falou excelente, pra ele, né? Falou, tá bom demais, 10 milhões, mas não vamos
saiu com o pé do chão que pode ser que é só 10. E ele acreditou ele botou na cabeça dele que ia ser o maior, ele já falava que ia ser o maior CD, o mais vendido de todos os tempos. Olha só. E assim, o que é mais interessante, eu tenho um documentário que a gente vai falar daqui a pouco aqui, que fala sobre esse álbum no completo. Ele pega de música por música nesse álbum aí do Thriller, né? E ele tem uma fala do Michael que é, cara, quando escutei assim, faz muito sentido. Com essas coisas geniais que acontecem, sabe? Tipo, acontece uma vez a cada 100 anos. Ele falou assim que ele até se sentia envergonhado de botar o nome nas músicas que ele fez, porque era como se Deus tivesse dado para ele as músicas. Ele só sentava e gravava. Ele falou assim, é injusto eu falar que fui eu que fiz a música, porque eu tenho certeza que Deus colocou isso pra mim, colocou essas músicas, e chegavam pra mim essas músicas assim já prontas, e ele só cantava e fazia. Impressionante, né? E tem essa questão do Thriller, não sei se você vai esperar pra falar mais pra frente, mas tem a questão do filme ou Tem. como que é? Foi assim, essa questão do... Na verdade, antes teve Billie Jean, né? Que daí teve toda uma briga com a MTV, que a MTV tinha uma grade de artistas brancos. Só clipe de artista branco que passava, e eles não colocavam os artistas negros, né? E daí tinha Billie Jean, eles fizeram aquele clipe que é muito, muito... Cara, que clipe foda, né? E daí colocaram pra MTV, a MTV não queria passar, né? Inicialmente não queria passar. Aí o dono da gravadora falou assim, ó, se vocês não passarem o clipe do Michael, eu vou parar de ceder os meus artistas brancos pra vocês não vão poder passar mais. Olha só. Aí eles abriram essa brecha, né? Abriram essa oportunidade e ele revolucionou, ele salvou a MTV. Sim. Nossa, Tudo que a gente vê de clipe até há pouco tempo na MTV, que a MTV acho que nem existe mais, mas foi por conta desse clipe Billie Jean, né? Sim. E daí depois, no Thriller, o Michael ele assistiu aquele filme O Lobisomem Americano, em Londres. Essa foi a inspiração. Muito legal esse Isso. filme, cara. E ele pediu pra ir atrás do diretor. Falou que ele queria fazer um clipe de Thriller, né? Da música Thriller, que é uma música até hoje aí, que toca em Halloween, em churrasco, que seja, né? E ele pegou esse diretor aí e pegou o cara da maquiagem que fez lá o lobisomem lá e fizeram todo esse clipe de Thriller. Deve ter uns 13 minutos de clipe, eu acho, não sei. E isso revolucionou. Daí a MTV já tinha ganhado um bom dinheiro com o Billie Jean e falou, não, tem mais um, opa, vamos passar. Daí sim, né? Aí, cara, e é algo assim que entrou tanto na cultura pop essa questão, que quando a gente fala de filmes antigos de terror, assim, essa imagem, a impressão que dá é que ele foi realmente algo do cinema, né? Sendo que foi mais relacionado à música. Quando a gente vê nessas maquiagens e tal, a gente lembra muito daqueles filmes de zumbis da época, né? Ali, a Despertar dos Mortos-Vivos e tal, aqueles filmes antigos. E você falou do Lobisomem Americano em Londres, até hoje, cara, aquela transformação do lobisomem, pra mim, época, né? é uma das melhores transformações, assim, de body horror, né? Que tem, cara, do cara se transformando pra aquela época. Pra aquela época era absurda. Mas esse clipe, querendo ou não, é um filme, né? Porque tem 13 minutos, né? Olha aqui, ó. Essa daqui é sensacional. Nossa, isso daí, eu pequeno assistindo isso, é louco, rapaz. Ficava um tempo sem dormir. Cara, e pra 1983, não sei de quando que é esse filme, 1980. Pô, olha a maquiagem, né? Hoje em dia não tem filme com essa qualidade, né? E assim, o Michael, quando ele resolveu fazer esse álbum, ele tinha certeza que seria o mais vendido de todos os tempos. E ele chamou Paul McCartney, né, pra fazer uma música com ele, né? E essa música é muito boa, que é The Girl Is Mine. É muito boa essa música. E, cara, esse CD do começo até o final é um CD, assim, que só tem música, só tem hit, né? E a música que eu mais gosto, que é Human Nature, quase ficou de fora. Que é uma das músicas mais bonitas dele, assim, quase ficou de fora, porque tinha muita música, né, pra ser colocado nesse álbum. E como a gente vê que o Michael já era gigante nessa época, porque o Paul McCartney fazer uma música com ele, né? Ele já tava numa outro patamar, outra prateleira ali, né? Depois ele fez Sei também, com o Paul McCartney pro Paul McCartney. 666? 666. Não é sei de dizer. Não, senão o povo já sai achando que é... Olha, a gente viu que o álbum anterior, o Off the Wall, ganhou um M, né? Grammy, né? Grammy, perdão. Isso. Aí se a gente já vai pro Thriller, ganhou 7, né? Ele ganhou 7. Ele tem o recorde até hoje, o recorde dele de 8 Grammys numa noite só. Olha só. Não, e é engraçado que eu tava vendo que
quando estourou o clipe e a música, a indústria fonográfica mudou. Porque eles estavam quebrando, na verdade, porque ninguém buscava mais mídia física. Ninguém comprava ninguém CD. tava comprando mais CD. Eles estavam mandando gente embora, mandando a gente embora. porque ninguém comprava mais, tipo, vinil, CD. Então tá? mudou CD não tinha, a né? vida Mas tinha vinil, né? da indústria, né? Porque daí todo mundo começou a falar assim, nossa, mas agora esse é um novo estilo. Porque música, ela muda o jeito de você viver, né? De você se reunir, de fazer uma Não, confraternização. o cara, ele é tão pica que ele revolucionou a música, revolucionou os clipes, revolucionou moda, revolucionou a dança. Cara, o cara fez tudo. Ele é referência em todas essas áreas, né? Artístico, né? Por isso que falam que ele é o artista mais completo e o artista mais influente, né? De todos os tempos. Até hoje, aquela moda lá da... Aí, vou ser cancelado aí. Como que é o nome do pessoal lá da China, Coreia? Como que é? Ah, o K-pop? BTS? K-pop. K-pop. K-pop é totalmente inspirado em Michael. Roupa, dança, tudo. Ah, mas fica um pouco até evidente isso, mas eu né? acho que muitos cantores americanos, principalmente, Como que é o nome daquele inspirado grupo lá de nele. K-pop que é o mais famoso? BTS, não é? BTS, esse mesmo. BTS. Ó, tá ouvindo Nossa, tá vendo K-pop? K-pop? Vai ter um episódio de K-pop aqui, a gente vai trazer o Rodrigo. Não, sem querer desmerecer, esse assim, eu mas... Não desmerecendo. Todos os públicos jamais. a gente sabe. É, a gente... A minha mãe ama, cara. Nossa, minha mãe já repassou todos os filmes da Netflix, assistiu todos Como já. que é o Ai, esqueci morango. Morango do Nordeste. É dorama, né? Dorama. Morango. Dorama aqui, Você ó. assiste Morango? Então, Vai. daí ele ganhou 8 Grammys numa noite só, mas fala assim, mas ele ganhou 7 por Thriller, ganhou 8 numa noite só? Porque, o que aconteceu? Nessa época, ele fez a trilha sonora do filme ET, Olha só. né? Verdade, Junto com eu nem Steven lembrava Spielberg. disso. E daí ele ganhou um Grammy por conta dessa trilha sonora também. Não sabia, cara. Não sabia disso. Ele era poxa. super amigo. Cara, tem uma passagem muito engraçada que ele fala assim, né? O diretor do filme lá, do lobisomem americano, né? Do Thriller também. Diz que eles foram na Disney. Tava ele, o Michael e o Mickey. Na Disney, assim. Aí diz que quando as pessoas viram o Michael, diz que até o Mickey ficou desesperado. Ele achou que ia morrer. Na Disney? Tanta gente. Tava o Michael, o Mickey e esse carinha, né? Eles estavam ali trocando ideia e tal. Aí a hora que o pessoal percebeu, e a Disneyland sempre é muito lotado, né? Aí o pessoal percebeu que era o Michael, disse que o Mickey tava desesperado. A pessoa dentro do Mickey tava desesperada, sabe? A gente não vai conseguir sair daqui, ele pensou. Imagina, Muito bom, cara. cara. Imagina, o Mickey. É. O Mickey quis tirar foto com o Cara, é Michael. muito bom, cara. Isso é raro, não? É, exatamente. Seguindo então, Fernando, aí a gente tem ali até hoje, né, cara? Tem a questão ali tem aqui no roteiro a questão do Thriller 40. O que é Isso, esse é um documentário que tem acho que tem no YouTube também, se você pesquisar aí, tem no acervo do Michael Jackson lá. E na Amazon também, que é esse documentário que eu falei, que explica muito bem sobre essa questão desse álbum, né? Que é o mais vendido de todos os tempos. E nessa época, a gente brincou lá, não, 5, 10 milhões, tá show, né? Tá bom já. Cara, já tinha Elvis Presley, já tinha Beatles, então o cara bateu todo mundo. Nossa, ele bateu todos esses recordes. Todo mundo. Meu pai. Aí, e ele fala muito isso, que depois que ele bateu esses recordes, que daí a mídia meio que mudou a chave com ele, sabe? Tipo assim, Demorou ainda, né? um artista negro que bateu todos os recordes, ele é o artista mais famoso de todos os tempos, aí ele começou a ser muito perseguido pela mídia. E eu acho que vocês entendem muito mais do que eu. Eu acho que o clipe Thriller mudou totalmente esse negócio de filme, né? Porque foi um monte de filme de mortos-vivos naquela Sim, década, né? É, isso que eu falo. É, com Por certeza. isso que a impressão que dá é que ele faz parte dessa... Por mais que seja um mini-filme, né? Voltado mais pra música, mas quando você olha filme de morto-vivo ou filme de múmia, esses monstros antigos ali, muitos de propriedade da Universal, você lembra do Thriller, do clipe Thriller, como se fizesse parte dessa Sim, filmografia. confunde, né? Exatamente, como se fizesse parte dessa filmografia. E outra coisa, Nossa. Thriller trouxe aqui uma das coisas mais maravilhosas que, Meu Deus. que temos aí Golimar, notícia, que é o Misturaram. Golimar, que é a versão Thriller indiano. Você já viu? Nossa. Cara, é um vampiro Não, sem o filme eu dente, nunca velho. assisti, nunca É tinha um visto vampiro sem dente, velho. É, Só tem a presa, ó. Só tem as presas. Então, Cara, o que Thriller saco. inspirou o Golimar também, que é uma das coisas mais maravilhosas Meu que Deus. temos aí, ó. Aqui, Esse é de terror mesmo, hein? ó. Golimar. Que saco, cara. Não, e eu falo pra você, cara, estúdios de dança, né?
Você vê que até hoje fazem apresentações voltadas pra essa música Thriller, Sim. né? E falam que é difícil, cara. Não é uma das coreografias mais chatinhas de fazer, Não, e cara. quantos filmes a gente já assistiu atual que tem a música Thriller? Tem, acho que de repente 30 Que tem, dançam, que ela né? Mas dança tem lá, outras tem que- vários filmes. Sim, que tem. pega muita Cara, música. se você reparar nessa época aí do Thriller, ele já tá com o nariz um pouco diferente já, né? Então, ele já tá com o nariz mais afinado. Será que seria mais maquiagem? Aí ou ele já tinha feito algum procedimento, O que né? começa a acontecer aqui nessa época, tá? Isso foi bom se Aham. perguntar. Aqui começa, o vitiligo dele começa a aparecer. Ah, né? tá. Então ele começa a ter muitas manchas nas mãos, no peito aqui, né, no rosto. Uhum. E falam que a luvinha que ele usava, que Era é pra icônica esconder. luva, era pra esconder. Porque tinha muita mancha e ele daí uniformizava a pele na cor branca, Na né? cor branca, Ou né, na que era cor- mais fácil, né? É, que era mais fácil na época. A maquiagem era pra isso. Aham. Na verdade, só tinha pra esse público a maquiagem, né? Pra ficar Ah, não, branco, até né? hoje, né? Até hoje Agora o que tá pessoal... mudando Sim, um pouco, né? Agora que tá mudando até mais. Muitas mulheres negras, pretas, reclamam da falta de produtos Sim. de maquiagem pra pele delas. O Isso que, o até que a hoje. gente falou no começo lá sobre as cirurgias plásticas, cara, ele falaram que fez só 2 lá pra Oprah, né? Mas não Lógico é. que ele fez muito mais. Assim, hoje em dia, cara, é super normal, né? Mas na época ele foi tratado como aberração, né? Ele era tratado assim que ele não queria ser mais branco, que ele não queria ser mais negro, que ele queria se tornar branco. E ele sofria muito, porque ele tava com vitiligo, ele tava com uma doença que tira... vitiligo, pra quem não sabe, é uma doença que tira a pigmentação da pele. Então não tem o que se fazer. Ela é reversível e ela vai cada vez mais aumentando, até que chega um momento que a pessoa fica inteira branca. Pra né? quem gosta de Big Brother, né? Recentemente teve uma edição do Big Brother que nós tivemos uma participante que tinha vitiligo, que era a Natália, tá? É bem lembrado. Vocês lembram de como era, né? Porque ela não escondia as manchas ali no corpo dela. Inclusive uma mulher muito bonita. E assim, isso aconteceu com o Michael, né? E na época muita gente usou isso justamente pelo sucesso estrondoso que ele era. Isso incomoda muita O gente. tabloide vendia Exato. muito Porque isso, ele vendia, né? Uma Vendia. notícia sobre ele, claro. boa ou ruim, esgotava o jornal e as revistas ali em questão de, Vendia de muito, né? minutos. Qualquer coisa dele Só você pensar assim, vou trazer para o contexto nacional. Hoje o Neymar falou uma palavra, virou um... Sim. vira uma... Imagine o Michael Jackson, que era um fenômeno mundial, né? Então, assim, você usar essa questão, olha, ele é uma pessoa preta que quer se tornar uma pessoa branca. Imagine quanto isso venderia, ainda mais num ambiente muito mais preconceituoso como é o ambiente americano, né? E tem gente ainda hoje que não acredita que é vitiligo, mas foi feita a autópsia mesmo e realmente tinha vitiligo. Olha Até só. se você pesquisar sobre a irmã dele, que não vou lembrar o nome. Sabe a Mas Latoya? A A Latoya ela, também foi ela ficando mais tinha branca, né? também, ela é bem parecida com Sim. ele. Parece Olha Até só. o nariz ela fez igual, né? Parece que é um ou outro. Mas então, a questão das cirurgias falam, né, que ele falou que fez 2 só, né, ali em 93 para Oprah, só que com certeza ele fez outras cirurgias. Pode ter sido também essa questão da rinoplastia, que acabou alterando ali algumas notas para ele, que ele se incomodava com isso. E também falam que ele tem uma cirurgia que deu errado e fez um buraco no nariz dele, por isso que ele usava muita máscara. Então, pelo que eu vi, teve ele tava treinando um passo lá, tudo mais, daí ele pegou e caiu. Ah, eu vi essa história Quebrou o nariz. Daí Olha que ele só. fez a primeira vez Mas a não cirurgia. é o do comercial da Pepsi. Não. Não, esse é outro. Ah, tá. A primeira cirurgia dele foi essa do nariz, que ele quebrou, trabalhando. Interessante. Daí depois ele tinha esse problema até pra cantar. Daí ele fez de novo pra poder... Porque se você pegar a capa do álbum Off the Wall e Tá bem essa, diferente, já, não. você vê que ele já teve algum procedimento Mudança, cirúrgico aí pode ser relacionado a esse primeiro acidente aí, ó. É bem diferente na lista. Sim. Né? E era uma coisa que incomodava ele, porque o pai dele falava muito, né? eu acho que daí Então, foi, isso que já isso já juntou juntou. uma a outra. Uhum. Sim. Daí teve aqui um retorno, né, da turnê aí com o Jackson 5, Fernando, ali, já nesse início de polêmicas, né, na vida do Michael, né, em 84, é isso? Isso, Como que foi? o que acontece aí nessa época, né? Dessa turnê. Ele foi obrigado a fazer essa turnê. Sério? Ele tava estourado com o Thriller, todo mundo queria ver Michael, queria escutar as músicas do álbum, só que o pai dele fechou uma parceria lá e fez uma pressão, né? A família fez uma pressão para que ele trouxesse os irmãos dele para fazer essa turnê. E O ele pai não dele queria. ainda era empresário dele? Sim. Ele ainda tinha... Direitos Que ele ali, vamos tava dizer assim. no Jackson 5 ainda, né? Ah, Então ele meio que tava, mas ele fez ali o Thriller e acabou que foi saindo naturalmente, né, do grupo, Não tinha né? tempo mais Porque pro... não tinha, né? Uhum. E daí,
Cara, o álbum mais vendido de todos os tempos não teve uma tour. Não teve uma tour, assim, thriller, entendeu? Caramba. Porque ele teve que fazer essa tour com os irmãos dele. E assim, o pessoal ia na tour pra ver as músicas do Thriller, pra ver Billie Jean, pra ver Thriller, pra ver ele dançar, né? Mas ele cantava essas músicas. Cantava com os irmãos Entendi. dele. Aham. Mas não solo, né? Olha só, Não cara. só, ele cantava com os irmãos ali. E assim, ele amava os irmãos dele. Ele fala assim, eu amo meus irmãos, mas ele foi obrigado a fazer. Tipo, fizeram uma pressão pra ele fazer essa tour, né? Olha Pra só. também ajudar os irmãos dele ali, que acho que não estavam muito bem financeiramente, não sei. E o que aconteceu? Eles fecharam uma parceria com a Pepsi, no comercial. Inclusive, nesse comercial aparece o Alfonso Ribeiro, que é o Carlton. Sim. Do Que ele Maluco do aparece Pedaço. no Maluco do Pedaço, que ele aparece dançando, né? E o Mike... Pepsi Generation. exatamente. E o Michael, ele não queria fazer esse comercial. Parece que ele tava sentindo que alguma coisa ia dar M, né? Ia dar merda. E ele falou assim, não quero aparecer nesse comercial. Se eu aparecer, não vou pegar numa latinha de Pepsi, porque eu não bebo Pepsi. Uhum. E se eu aparecer 2 segundos só, no máximo. Não vou aparecer mais que isso. Beleza, foi feito tudo isso, né? Tem esse comercial aqui, é bem legal. E daí foi feito como se fosse um show que era gravado num estúdio. Uhum. E teve uma pirotecnia lá que acabou explodindo e queimou a cabeça dele. Pegou fogo no cabelo. Pegou fogo no cabelo dele. Meu pai. Ele teve queimaduras de 2º e 3º grau. Ele teve que fazer enxerto na cabeça. Aquela cena dele entrando na ambulância. real. É E desse daí dia. ele faz assim, com a mão, com aquelas coisas térmicas. É Sim. desse dia? É desse dia. olha Tem só. o vídeo dele pegando fogo o cabelo dele. Tem. Nossa. Tem o vídeo. cara. Quer ver? Acho que tem aqui, ó. Aqui tem uma silhueta aqui que não dá pra ficar mostrando, porque senão o YouTube é... Aham. Mas aqui, ó. Pegou fogo aqui. E tem uma foto que aparece bem assim, o cucuruco buraco, dele, né? um Ficou buraco assim, cara. Coitado. Meu Deus. E daí ele teve queimadura de 2º e 3º Porque grau. na época não tinha tanta tecnologia como é hoje no cabelo, Uhum, né? Daí ele sim. teve que fazer um procedimento bem diferente lá, aqui. Com balão, pra poder colocar o cabelo, reconstruir. Isso novamente. acabou prejudicando ele. E aí começa uma coisa muito grave na vida dele, que são os remédios. Que ele começou a tomar muito analgésico. Pra dor, né? Pra dor. Pra dor. Imagina a dor que ele teve, né, nessa época aí, desse acidente. E uma questão também é do cabelo dele, né, cara? Ele era uma pessoa que se importava muito com a aparência, então já teve ele que usar mais peruca, então você vê que... A foto lá. Qual, cadê? Ah, não saiu. Deixa eu tirar aqui, peraí. Ali, ó. Onde? Aqui aparece bem, ó. Olha lá. Ó. Olha só, cara. Aqui, ó. Então foi bem feio, cara, assim. E isso acabou marcando a vida dele aí. Depois desse acidente, a vida dele nunca mais foi a mesma, né? Porque teve que fazer bastante procedimento estético, né? E além que ficou complexado, né? Com o momento ali. Acho que é aí que começou, né? Muito Ali, ó. remédio, muito Essa cena, procedimento. inclusive, Isso. aparece no trailer do filme, né? Vai ser Eu acho provavelmente... que vai ser, Vai ser um dos abordado. ápices Vai ali ser do um dos filme. ápices do filme, com certeza. Vai ser abordada essa questão aí. E ele parece que estava sentindo, né? Que ele não queria fazer essa ação com a Pepsi. E daí o que acontece? Ele ganhou uma grana violenta da Pepsi, processou. $1,5 milhão. Ele pegou $1,5 milhão naquela época, época. meu amigo. É. Ele pegou esse dinheiro e criou uma fundação para pessoas queimadas. Olha né? só, que Para bacana. pessoas que sofreram queimaduras aí. Pegou todo esse dinheiro e fez essa boa ação aí. Ele ajudava muito a instituição, cara. Se eu não me engano, eu tava vendo lá, acho que pegaram lá não sei se foi o espólio dele que pegou pra ver. Fizeram uma análise. Fizeram uma análise, ele ajudava 39, aproximadamente Sim. 39, 40 Era instituições a de maior caridade. pessoa do mundo, pessoa física que ajudava É. mais instituições. Isso. E em meio a tudo isso, continuava a polêmica dele querer mudar a cor, né? Da pele, né? Ainda... É porque foi acelerando, né, esse Aham. vitiligo, né? Sim. Essa doença que ele tinha e o pessoal só crescia o rumor que ele tava querendo virar branco, né? Isso, Entendi. daí, se eu não me engano, ele chegou a fazer procedimento daí pra tentar igualar, né? Porque não tinha como ficar mais voltado à cor que ele tava, daí ele começou a fazer um procedimento pra tentar igualar a cor pra ficar numa cor Tem uniforme. até umas fotos dele, porque a gente não tem muita foto dele de shorts, por exemplo. Ah, Mas é tem uma verdade. foto dele com camisa aberta que aqui no peito mostra a diferença de cor que tinha. Até aquele clipe dele no Brasil, aqui, ó, acho que aqui não vai aparecer bem. Aqui aparece bem, ó. Aqui dá pra ver bem aqui. Ó, pra você ver como ele tá Muita coisa tudo ali, manchado. você percebe que pode ser algo... fazia uma maquiagem também, Uhum. né? É por isso que ele usava muita maquiagem, né? Aham, Ficava até sim. estranho, na verdade. Né? Exatamente.
E naquela época era difícil de desmentir as coisas. Imagina, se hoje ainda é difícil, que todo mundo tem acesso à informação, imagina naquela época. Que você acreditava só num tipo de jornal, Sim. só num tipo de TV. Você tinha uma mídia. E assim, cara, eu falo assim, eu sou de 89, né? Você também. Sim. É, né? Você é 89? 89. Também? É. O Fernando é um pouco mais novo que a gente. Mas a Pouquinha gente coisa. cresceu, cara. Eu, pelo menos, cresci na minha infância / adolescência, início da adolescência, com a imagem do Michael, assim, como sendo essa figura estranha, cara. Exato. A gente Bizarro, não teve, né? a gente não teve ele como, nossa, esse ícone, esse rei do pop, como a gente vê hoje, né? Com as informações que a gente tem hoje. Na nossa época, na minha época, eu tinha até medo da figura do Michael Jackson. Porque a figura, Exato. a imagem É. dele era meio estranha. Aham, Porque ninguém sim. tinha aquele procedimento no mundo, né? É, perfeito, exatamente. Hoje Só que a em gente dia, não sabia o que ele passou, né? hoje em naquela- dia a gente naquele vê as tempo. pessoas fazendo procedimento no rosto, no lábio e tal, e Hoje tá ele, ficando todo hoje mundo ele igual. estaria normal. Hoje ele seria, Sim. né? Ele seria até diferente das pessoas de hoje, né? Porque Exato. hoje todo mundo tá ficando com a mesma cara. Ele pelo menos fica Com a mesma face. Aham, mesmas características. Mas, seguindo então, Fernando, daí aqui a gente tem no roteiro aqui uma indicação do documentário, né? Que seria A Noite que Mudou o Pop. Isso, da na Netflix. Netflix é um documentário sobre We Are The World, né? Olha Como só. eles fizeram Muito essa top. música. We Are The World foi nessa época. Foi em 85, Ah, então foi nessa com época. 46 ícones Aham. da música aí da época, Cyndi Lauper, quem mais, Rodrigo, você falou ali? Sim, Lionel Richie. Lionel Solange do Big Brother. Solange Big Brother, é verdade. É verdade, E você lembra, Arno, Diana lembra? Ross. Hã? Diana Diana Ross. Ross também. Ah, yeah. Mas a Solange Big Brother, você lembra da Solange Big Brother cantando? Assim, a música, né? E Arno. E Arno Steve. Ah, Cyndi Lauper, né? Você falou. Cara, tinha Bruce muita. Springer. Tinha muita. William artista. Nelson. muito legal, cara. E Até daí- hoje a música é E, lembrada. não era do pessoal só do pop, era do rock, do pop, do Sim, country. eram os mais famosos da época ali. E essa ação que eles fizeram foi para arrecadação de crianças, né? Da fome, Da fome África. na África. Arrecadação de crianças, é estranho. Arrecadação para crianças. Ah, tá, para entendi. crianças não, acho que Passando para fome fome. na África, É, né? para fome na Olha só. África. Porque assim, os artistas não faziam nada pelas pessoas, né? Naquela época. Eles não faziam, não tinham ações, não tinha nada. E o Michael pensou muito nessas pessoas aí e junto ali com o Lionel Richie eles fizeram essa iniciativa para arrecadar fundos. Eu não lembro quantos milhões, mas é muito. 60 milhões, se eu não me engano, de dólares eles conseguiram para a causa. E Olha só. quem tava orquestrando o pessoal era o Quincy Jones. É, exatamente. Que é O produtor dele é só do primeiro álbum ou ele continua Não, ele sendo? continuou, acho que ele continuou sendo. Ah, E tá. ele foi produtor de grandes nomes Não, aí, de né? vários. Ele morreu há pouco tempo, ele. É. Quincy Aham. Jones, né? Ele. Foi Até produtor de uma vários. curiosidade, quando teve o We Are The World, teve também a inspiração pro Live Aid, que teve o Ah, é Queen verdade, e tudo mais. verdade. Naquele mesmo ano de Verdade. 85. Que foi aquele show icônico do Queen, né? Que era pra poder arrecadar também comida pra África. Sim, é verdade. Olha só, que bacana. E é cara. muito bom esse documentário porque, assim, cara, 46 ícones da música na época. Imagina Só- o tamanho só o Prince do que ego. O ego desses caras pra chegar no estúdio. E Só o- gravar um pedacinho, né? Gravar um Só o pedacinho. Prince que não foi, né? Sim. O Prince não foi porque eles tinham uma rivalidade. Inclusive, o Distopia Rastreada lá, o Beethoven perguntou pra nós a questão de rivalidade do Michael, né, com o Prince, se eles... O Prince também era um artista da época, né? Também negro, também muito Popular, né? ganhou vários Grammys também. Ele era um rival ali do Michael na época, né? Então não é uma coisa, acho que, de raivosa entre os dois. É a mesma coisa, sabe, no Messi e Cristiano Ronaldo. Sim. Entendeu? Na época, assim. É a mesma Sim. coisa. As É uma pessoas se coisa Era a que respeitavam. rivalidade do público, Isso, né? E não perfeito. entre eles. Eu ia Isso. falar isso. É uma rivalidade criada pelo público e não entre eles. E na música teve muito disso, né? Teve a questão ali do Guns N' Roses com o Nirvana, né? O Sim. Axl Rose com o Kurt Cobain. Falam que até teve uma treta entre eles, mas eu vejo que a rivalidade é muito maior dos fãs, Com certeza. né? Do que realmente dos artistas. Aqui, ó, o Beethoven perguntou: vocês acham que Michael e Prince realmente eram inimigos mortais? Ou isso era um marketing velado entre os dois? Um pouco Igual eu dos falei, dois, né? acho que é um pouco dos dois. É. Criaram essa Acho que rivalidade. pode ter tido alguma treta entre Sim, eles, assim. Até uma sim. coisinha assim, sei lá, se esbarrar no aeroporto, sei lá. Tanto que nesse ano, Né? Não conversei muito. Isso. nesse ano do conta no documentário lá de 85, foi numa noite de Grammy que eles fizeram, que eles gravaram. Então os artistas saíram de lá e já foram gravar. Verdade. Olha só. O Leonel Richie era o Ele é apresentador do Grammy. nesse ano. Olha que Verdade. legal. E daí o Prince ganhou vários prêmios nessa noite e ele não quis participar do We Are The World. E todo mundo tava naquela expectativa dele chegar ou não, se ele ia aparecer ou não. E ele não quis ir.
E o Michael, ele não foi na premiação pra estar lá no estúdio, ajeitando tudo pra quando o pessoal chegasse, eles E o gravaram. Michael ganhou também alguma E coisa? acho que nesse- 85 ele não lembro Não? se ele ganhou. Mas acho que ganhou sim. Acho que ele ganhou, mas ele não tava lá. Mas não tava lá, só o Lionel Rich Ele apresentou. que tava lá, depois ele foi correndo pra poder gravar lá que também. legal, cara. Que legal. E aí não podia mudar a data, porque os artistas só podiam naquele dia. Eles fizeram nesse dia porque os artistas Porque ia estavam tá tudo certo. concentrados Isso, ali, né? Exatamente. O Grammy é em Tinha Los sua Angeles. turnê em Los Angeles. Então, estavam tudo ali, né? Imagina que fácil que é organizar todos esses artistas pra uma data só. É. A gente que às vezes quer marcar uma janta, não tem, não Não tem consegue. agenda. Olha, gente, não dá, hoje eu não E consigo. fora que esses caras são mundial, né? Imagina. Exatamente. Ó, em 85 ele não ganhou nenhum Grammy. ganhou. Não. Então. É eu que- acho que daí fomentou mais essa rivalidade pelo fato do Prince ganhar ganho. bastante coisa, o Michael não ganhar e o Prince não participar do Ó, ele foi, da gravação. ele foi indicado a prêmios, só que ele não ganhou em 85. E ele realmente ele não foi, nem foi na premiação, porque ele Não. tava no estúdio Entendi. gravando com o pessoal lá. E é muito legal que os produtores... Eita, falhou aqui. Não, eu escuto, tá Tá funcionando ouvindo? aqui. Ah, deve ser o tá. fone, deve ser o fone. Agora voltou. É muito legal que os produtores, quando eles colocaram uma plaquinha na frente do estúdio. Colocaram assim, ó, os egos ficam aqui pra fora. Foi Massa. isso mesmo. Mas Isso é muito olha legal. só o tamanho do Michael Jackson, né? Vocês falaram, quantos artistas na música? 46, 46. 46, só que você lembra da música, você fala, você acha que é uma música do Michael. né? É. É. Você Exatamente. entendeu? sim. Você pensa que Você é uma remete música do pra Michael, ele. você remete a ele, você fala We Are the World, dificilmente eu lembro de Mas- algum artista que você mencionou aí. Mas eu foi, penso ele, no... foi ele que escreveu a música. Não, foi, Sim. mas eu digo assim, né? Ah, tá, é. Vários artistas ali cantando, Sim. você remete claramente ao Michael, né? Ele que foi o autor da música, é isso? Foi ele e o Lionel Rich. Ah, tá. Quer ver, ó. Vamos procurar aqui. Stevie Wonder tava ali. Stevie Wonder, tinha muito cara grande ali. Escrita por Michael Jackson e Lionel Rich, isso né? aí. E é muito legal esse documentário, porque mostra essa diferença deles, né? Todos esses artistas juntos aí, ó. Tem uma fotinha aqui. Eles brigando lá, gente abandonando o estúdio indo embora. Quincy Jones ali do Cadê lado, o Michael Stevie aí? Wonder, ali, ó. Aqui no cantinho. Ah, A legal. Diana Ross aí do lado. Você vê que ainda, né, em 85, o Michael mantinha a cor predominantemente ali, né, negra e tal, né, com bastante características afrodescendentes e Sim. tal. Porém, aí já daí começa, né, Fernando, daí em diante já começa uma mudança mais drástica na imagem dele ou não ainda? Vai segurando? Não, daí tem Bad, né? Uhum. 1987, daí ele parece muito mais branco, né? Eu acho que teve uma virada aí, né? Nós estamos falando, foi em o quê? Foi Em em 2 anos isso, 87. isso que eu ia falar. O You Are The World foi em 85, 85. então 2 anos depois ele já aparece assim, ó. Né? Ele já parece bem diferente, né? Bad é um álbum, é isso? Bad é um álbum. Ok. Uhum. Olha só a diferença. Já as características afro dele, né, já totalmente você já não vê, né? É uma pessoa, pra mim, aí já é uma pessoa branca mesmo. Realmente... Sim, e esse álbum teve a ingrata missão de ser depois do álbum mais vendido de todos os tempos, né? Exato. Então imagine a pressão que ele sentiu ali pra fazer. Ó, tem que fazer uma coisa melhor do que eu fiz na vez passada. Tinha que ser muito grandioso, né? Só que ele já tinha feito algo muito grandioso, Já. que era... E Bad ainda figura entre os álbuns mais vendidos também, todos os tempos. Não tanto quanto o Thriller, lógico, né? Mas assim, ele tem uma pegada mais raivosa, ele tem mais rock nesse álbum. Tanto que ele ganhou vários prêmios de rock, né? O Mas você videoclipe vê... também é legal desse. Videoclipe, Bad lá. Mas você vê que o tamanho de Thriller foi porque Bad ganhou onde Thriller não existiu, né? Que foi as turnês, né? O Fernando falou. sim. O Fernando falou que as turnês não tiveram, né? Turnês porque ele tava ali naquela turnê forçada, né? Entre aspas, Sim. do Jackson 5. E Bad aí ganhou, teve recordes aí de ser a primeira série de shows totalmente esgotados ali nos Estados Unidos, né, Fernando? Exatamente. E daí, nesse álbum que tem o Smooth Criminal, né? Sim. Que do é passo, do a passo. mágica do homem lá, que é aquele passinho que ele dá, sabe, que quase caindo assim. 90 graus. tá. E- Isso. Cara, e o Moonwalk, quando que é? É um pouquinho depois. Depois, Eu né? acho que Então, a gente já 89, chega, então a gente já chega lá. Ah, não, quer ver? Ó, Moonwalk, deixa eu pegar aqui. Teve, acho que só que a gente pulou essa parte. Não, acho que é 89. Ah, a gente pulou aqui em 84. Ah, Olha 84 aqui, teve uma festa lá de aniversário da Montal, Uhum. né?
E daí o que aconteceu? É um show de aniversário de 25 anos, né, da Montal, e daí foi televisionado, isso tá no filme. Inclusive, lançaram um trecho dessa apresentação. E eu nem quis ver porque eu quero ver no filme. E ele é um show assim, né, que o Jackson 5 faz lá e tal, todo mundo assistindo, e daí acaba essa parte dele, acaba a parte do Jackson 5 e ele canta sozinho. Aí ele começa a cantar o Billie Jean, né? E daí ele faz ao vivo ali o Moonwalk a primeira vez. Cara, as pessoas, assim, enlouquecidas, todo mundo gritando. Diz que o apresentador teve que ficar 10 minutos depois falando, pessoal, calma, gente, calma, vamos voltar os ânimos. E daí é engraçado no documentário de Thriller, conta o dono da Montal, né, ele contando a história. Daí o repórter pergunta pra ele, viu, e quem que teve a ingrata missão de cantar depois do Michael? Ele dá risada e fala assim, eu nem lembro. Não foi nesse show que daí ele achou que cantou mal e daí um garotinho pegou e falou assim, você cantou super bem. Você dança muito bem e tal, você aprendeu. Viu, nossa, quando eu vi aquilo, daí aquele falando, né, Michael Jackson falando, daí quando eu vi aquilo que eu vi que era de verdade, que eu tava bem. Olha só. Sim. Que a criança não mente, ele falou. Moonwalk, cara, eu acho que assim, dá pra tranquilamente a gente falar que é o passo de dança mais conhecido do mundo. Com certeza. Cara, porque assim, como que você inventa e você cantando, né, junto? Sim. Inventar um negócio daquele é muito difícil. Ele nunca tinha feito antes. Eu acho que ele nunca tinha feito uma apresentação. Ah, entendi. Ele se apresentou a primeira vez aí, né, nesse... que é nesse show aqui, ó. Eu tinha confundido com 89 com... Não. Com o jogo. Não, o Super Bowl é 90... Ah, entendi, O joguinho do Mega Drive que era Moonwalker. Sim. Ah, foi nesse mesmo show aí? Foi nesse show que ele fez o Moonwalk. Tipo assim, quando ele fez, as pessoas ficaram ensandecidas, assim, igual eu falei. O apresentador falou, calma, gente, vamos manter aí a ordem. E era um lugar de apresentação de vários artistas naquele dia. Era um festival de aniversário da Montal com todos os artistas da gravadora. Essa Montal era uma gravadora que eles ficaram pouco tempo, né? Isso, então eles fizeram sucesso ali, né? E daí voltando lá na 87. em Bad, né? Aí surgiu o Smooth Criminal, né? Smooth Criminal, que é aquele passinho lá que ele dá, que ele faz, que ele quase cai, né? Dá 90 graus. E a galera tentava fazer esse passo e caía no chão. Isso. E você sabe, Thais, qual que é a engenharia aqui por trás? Eu cheguei a ver, mas conte pra gente aí. A engenharia é o seguinte, aqui nos sapatos dele ali, foi até patenteado esse sapato, né? O salto desse sapato, ele é como se tivesse ali, ele tem uma entrada, né? Onde o Michael vai lá e encaixa, tem 2 pregos, tem 2 parafusos no palco já, no chão. Um plug de violão, Isso, né? exatamente. Aí ele vinha, se posicionava, encaixava os pés e daí fazia esse passo, né, pra frente, essa envergadura, é envergadura que fala, né? Pra frente assim. E como se ele estivesse ali ignorando a gravidade, dava né? essa ilusão de gravidade. 90 graus, né? Olha só. Isso, deixa eu pegar aqui o sapato, que é tudo, ó, tem até a patente aqui, ó. Mas mesmo assim, né, com essa engenharia, precisava de uma desenvoltura muito boa para fazer, né? Porque mesmo vou fazer isso aqui. Que é um salto com cavidade, 45, né? 90 era muito, né? Sapato, especialmente preparado aqui, tinha um cravo aqui, uma base, ele enroscava ali o pé e fazia essa inclinação de 45 graus. Pra você ver que o Michael não era só genialmente falando na questão de cantar, de dançar, mas também toda a produção, né, cara? Porque pra você estar no meio de um show, você tem que estar certinho no momento correto, naquela posição, encaixar o mecanismo ali no sapato e fazer certinho no tempo que tem que ser feito, isso é muito difícil, fácil, cara. Né? Isso é muito difícil. Sim, aqui, inclusive... Eu quando terminava o show da banda que eu tinha na adolescência, eu não conseguia fazer um pulo junto com a bateria, cara. É difícil, difícil. Aqui aparece melhor, ó. E se você pegar lá no YouTube o vídeo, e você prestar atenção, você vê que ele chega assim, todos eles se alinham, né? E encaixa o pezinho, e daí faz, e depois desencaixa e sai. Olha, tem um deles. Se você esquece de desencaixar, né? Tem um deles que dança junto com ele que dá uma enroscada lá, dá pra você ver. Olha só. É difícil, cara. O cara, igual eu falei, olha o pensamento dele, ele pensava tudo pra ter o melhor experiência possível pra quem tava assistindo. O primor de qualidade que ele queria entregar pro público era impressionante, né? E eu fico imaginando a pressão dos dançarinos que dançavam com ele, o sarrafo tava lá em cima. Eu vi uma entrevista que o pessoal falava assim, aquelas pessoas passavam anos estudando dança, fazia curso e tudo mais, daí chegava o Michael, vocês têm que fazer isso, isso, isso.
Daí ele mostrava, Era tudo ele não só instintivo, falava, né? ele mostrava. Daí eu falei, nossa, como que um cara desse sabe mais do que a gente? Mas Cara, é dom do cara, Eu não né? sei se vocês chegariam nisso, mas acho que a gente tá falando dessa genialidade do Michael do Michael no palco. E uma coisa que eu achei muito, assim, que eu vi um vídeo dele, que eu achava muito massa, é que assim, tinha um determinado movimento lá, ou que ele tinha que fazer bem na hora que a música ia começar, alguma coisa assim. E daí falava, mas como que você vai conseguir fazer certinho no primeiro momento da música? E falam que ele ficava atrás com um telão e ele sentia o momento em que acendia aquele telão atrás dele para ele saber que ele tinha que fazer determinado movimento. Posso estar, não sei se Sim. vocês chegaram a ver sobre esse vídeo, que não tinha nada no ouvido dele no sentido de agora, não, ele sentia a luz iluminação ali. crescendo atrás dele, pra daí ele fazer o movimento ou a música. Eu não lembro se era o início da música, se era cantado ou se era um movimento ele entrar no dançado. tempo certo. Exatamente. Então, cara. ele Imagina? tinha esse muito feeling, assim, essa musicalidade dele, eu acho que ele não sabia tocar no instrumento, mas ele fazia as gravações dele, todos os instrumentos ele fazia a base com a boca. Olha só. Ele chegava assim pro guitarrista, ó, você vai fazer assim com a guitarra e fazia com a boca, um beatbox, né? Não, impressionante no beatbox dele. Até quando eu vi, pensei que era mentira. Parecia um Sim. IA. E eu acompanho lá no YouTube o Stalker's Cut, eu acho que é o nome do canal. Ele pega vários vídeos, né, de vários artistas, ele separa por faixas, né, as músicas. Ali vamos supor, faixa só do áudio, faixa só da guitarra, faixa só da bateria. E ele explica essa coisa do Michael fazer, sabe? Que a gente acha, é frescura isso daí, né, cara fresco, fazer, né? E Mas aquele, dá umas gemidas. aquele que ele faz. Então, tipo. Cara, e é impressionante que é realmente a marcação que ele faz pra música. Ele colocava a bateria e a voz junto pra gente ver como ficaria. Cara, ele marca certinho a bateria. Então é um complemento como se fosse ali... Se a voz dele, ele cantava e ainda fazia um instrumento junto. Pra muito quem entende gênio, um não? pouco de música, no sentido rítmica, né? E principalmente os bateristas de plantão aí, vocês vão observar que quando ele fazia aquele exatamente no momento que também abria o chimbal da bateria, Isso. que faz exatamente o mesmo som. Então, Faltou o Gé aqui, ele ia participar com a gente hoje, o Gé é baterista. Um abraço pro Gé, um dos melhores bateristas da nossa região aí, Sim, com certeza. com certeza. Ele ia estar com a gente, mas infelizmente por agenda aí com a banda dele, ele não conseguiu comparecer, mas essa parte musical já ia poder falar, e a gente sabe um pouquinho, né, eu tive banda inclusive junto com o Gé, a gente que sabe um pouquinho, a gente percebe que o cara fazia com a boca o que os instrumentos rítmicos teriam que fazer ali na música. Então é absurdo, cara, é um absurdo mesmo. O cara é fora da curva em todos os sentidos. Passando, né, o Bad, né, Fernando? Tem mais alguma coisa ali sobre Bad que é importante a gente citar, ou a gente já vai ali pra Danger? Bad foi um CD muito... Ali ele consolidou o Michael como um grande compositor, né? Foram 11 músicas originais, músicas que tinha rock, tinha muita pegada, uma pegada mais raivosa. Ele já começou a dar respostas ali pra mídia, com as letras mais fortes, né? Mais pegada mais forte, ritmada, né? E teve Bad, The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Man in the Mirror, que é muito, muito Então, foda essa música. O Criminal, ele Smooth lançou Criminal. o jogo do Mega Drive. Mega Drive, verdade. Sério? Teve um jogo. Daí o joguinho mostrava eles dançando, tudo. Ele tinha que salvar as crianças. Sério, Michael cara? Jackson, Porque Mega Drive. teve um filme desse também, né? Teve um Que filme massa, também. Um filme cara. esse Aqui, ó. filme conta a história que ele tinha que salvar umas crianças lá de um cara lá que tava roubando elas. Isso. Por sinal, esse filme, ele é bem viajadão, assim. Sim, Só que ele conta e você foi bem nessa daí, porque é bem nessa época de Bad. Que daí, nesse filme, tem essa história, né? Que ele tá salvando lá crianças de um traficante, não sei. Mas dentro desse filme tem vários musicais, tem vários clipes. Sim. Bad tem eles como se fosse a versão criança, que é muito legal. Tem Speed Demon, que é um coelhão, assim, você deve ter visto já esse coelhão. É um filme musical, né? É, bem musical. E ele se transforma numa nave lá, sai voando. É bem louco esse É filme. por isso que é Moonwalker, né? É. É um negócio meio... Esse O aqui é o jogo. nome do filme é Moonwalker Moonwalker. também? Não, o nome do filme não é lembro. Moonwalker. Eu não lembro. Ou Deixa eu alguma ver coisa aqui, da estrela. filme... Ai, não vou lembrar Que vai agora. pegar o filme atual. É. Mas coloca Ali, ó, Moonwalker. aqui, ó. Cadê? Olha lá, Moonwalker. Ah, é É, mesmo, esse é aqui Moonwalker. mesmo, Moonwalker. Aí, ó.
Cara, o cara virou. From the imagination of Michael Jackson comes a move like no other. É bem esse filme aqui mesmo, o Michael Jackson. Passou várias vezes no SBT. Inclusive no dia que ele faleceu, a SBT passou o filme. Passou, Eu lembro. verdade. Eu lembro desse dia. E aqui, ó, daí já temos o próximo álbum, que é 1991. Daí já eu e o Rodrigo já éramos nascidos, com 2 anos Sim. de idade. Nós tivemos ali daí em 93, Fernando, o show dele no Super Bowl. Cara, esse... Aí que tá, né? O cara é muito pioneiro, né? Foi. Hoje não tem show no Super Bowl lá, que é um Sim. mega show. Sim, sim. Quem começou com isso? Michael, né? Não tinha antes. Não tinha. Olha só. E assim, o dono do Super Bowl lá ficou muito bravo com ele, porque ele ficou 40 segundos em silêncio. Não sei se é 40 segundos, uma coisa assim. Que assim, quem puder, ó, até me arrepio só de falar. Quem puder ver no YouTube, esse show, que tem um estádio inteiro, né? Foi no Rose Bowl, no final de 94. Ele aparece em 4 lugares, assim. Tipo assim, tem as 4 pilares do estádio. Com telão, né? Ele aparece assim, pá, pula lá em cima. Só que não é ele, lógico, né? Um sósia, né? E dança assim e baixa. Aí lá do outro lado, pá, ele pula. Aí aqui tá, pula. Aí do nada ele aparece no meio do palco, assim. E daí ele fica em silêncio, tipo... Você foi no musical lá em Las Vegas que teve isso, não teve? Na verdade é diferente, eu vou explicar depois, tá, no final, entendi. como é que funciona. E daí ele cantou lá, o que ele cantou mesmo? Ele Todos os cantou sucessos ele Weird tinha- World, é. ele cantou várias músicas. Eu não vou lembrar o nome, mas tem uma música que ele falou sobre o cuidado com as crianças também. Não lembro Heal the o World, nome. Heal the World, make it better. Não vou lembrar se é essa. Eu acho que é assim, Heal the World. Aquele no Super Bowl. Esse aí foi o momento que ele ficou os 40 segundos, ó. Ele ficou estático. E tipo assim, desse você jeito. ficar em silêncio, é Heal the World Esse mesmo. aí. E você Quero ficar em cuidar das silêncio, imagina, crianças. 40 segundos na televisão, no final do Super Bowl, em silêncio. Tipo, o cara ficou muito puto com ele, né? Sim. Aqui, foi muito bonito, cara. Quem puder assistir no YouTube aí E na não verdade, conhecer, o dono do Super Bowl, esse halftime, porque é longo, né? sim. Eles estavam perdendo muita audiência para o segundo tempo, né? Aham, Para os tempos lá, né? sim. Que o pessoal Daí- sai, né? O pessoal vai no banheiro exatamente. e tal. Daí colocaram o show e nada mais, nada menos que Michael Jackson. Os mosaicos aqui. A forma de show foi ele que inventou. Cara, esse show aqui é... Que é para montar o acho que palco é 15 desse minutos, jeito, eu acho. 15 Pra minutos de poder show. fazer o show tão rápido. Olha só. E quando ele veio pro Brasil, foi mais pra frente daí? Foi em Foi bem mais pra frente? 96, né? Foi 95, 96. no álbum, acho que é 96 mesmo. History. 96. É, do History. Acho que é no History. Tem a sim. música lá no Pelourinho e tudo mais. Michael, tá, mas Michael, eles não ligam mais pra Isso. gente, lembra? Essa música mesmo. No Pelourinho, é. Então, mas assim, vamos dizer que nesse período ali do álbum Dangerous, o efeito mais marcante foi esse show do Super Bowl. No show do Super Bowl, no mesmo ano, teve a polêmica do primeiro caso de abuso sexual, né? Que ele foi acusado. Então daí eu coloquei aqui no roteiro pra gente falar primeiro sobre essa parte musical, e daí a gente vai entrar a fundo nessas Porque polêmicas. ele não era um cantor assim que fazia disco todo ano, né? Não, ele demorava. Não. né? Demorava, porque o sucesso era muito Sim. grande, não precisava. Ficava disso, né? anos, né? É. Anos. a gente pulou vê de aí, ó. 87 Mano, ele fazia pra turnê, né? 91. Ele fazia Foram turnê. Mas foi 4 pra anos 95. entre um e Eu outro. lembro até hoje disso. A Glória Maria, né? Isso. Ela falando lá assim que fazia 5 anos que ele não fazia um clipe. E o clipe que foi daí no Pelourinho lá, que É. foi no Olha só. Rio, na favela do Rio de Janeiro também. Foi muito legal também. They Don't E Care ele voltou About no Us. Brasil, é. Isso, esse daqui, ó. Ele gravou com o Olodum, né? É, Que daí Colodum. já é no álbum History de Isso. 95. Aham. Entendi. É uma das isso músicas mais assistidas, um dos clipes mais assistidos do YouTube do Michael Jackson. Sim, Olha só. é muito legal esse clipe. Inclusive tem até hoje lá no Pelourinho, lá tem a janela que ele Sim, que ele aparece que no ficou clipe, lá dá no- você lá tirar foto. na é bem legal. sacadinha É, lá, na né? sacadinha. O Michael. Tem bastante. Né, o pessoal comenta bastante. Eu vi alguns podcasts do pessoal dessa passagem do Michael no Brasil, nesse clipe gravado, né? Tem bastante curiosidades nesse sentido. Mas essa imagem dele de óculos escuros com a camiseta do Olodum, ela é marcante para nós brasileiros, Sim. né? Sim. Muito forte. Ficou marcado como Porque assim, naquela época o Brasil, lógico, já tinha shows internacionais, que foi o Rock in Rio, né? Mas era muito pouco, mas o Michael Jackson reaparecer num clipe no Brasil É legal. foi muito Muito marcante, legal. cara. E ele amava muito o Brasil, ele verdade? sempre falava dos fãs brasileiros Sim. e tal. muito massa. Hi, Michael. Aí, olha só, né? A gente teve esse álbum em 95
depois, só 6 anos depois, foi ter o último álbum dele em último, vida, né? né? Que é o Esse foi o último, Invincible. Invincible. Isso. Esse que é o álbum que tem o... Não, eu tô confundindo com o clipe com Qual? o ator, o Ed Murphy. Com o Ed Murphy? Foi em 91, né? O Ed Murphy acho que foi em 90. É Dangerous, foi em 91. 91. Remember the Time. É muito boa essa música, inclusive. É na época que o Ed Murphy fazia sucesso com Tira na Príncipe de Pesada, Nova né? E o York. Príncipe de Nova Sim, York. verdade. O Axel né? Aham. Viu, se a gente for falar das ligações artísticas com outros Nossa, artistas a gente- do a Michael, gente meu não Deus do sabe. céu, Cara, é tem muita gente, história, cara. Tem muita história, muita história. Esse do 2001 é o Black or White, né? Black or White. Não, acho que, não sei se Dangerous já tinha Black or White. Não, Dangerous já tinha. É Dangerous, Ah, é eu acho. Dangerous, esse daí ficou famoso também, né? Então, tinha um... Olha como eu sou antigo. Tinha um site na época que você colocava o seu aniversário e daí você via a música que tava em primeiro lugar na época. Aham. E no dia do meu aniversário era Black or White. Ah, na Olha Billboard, só. na Billboard, né? É, Black or White, que foi um marco, né? Cara, a gente até confundiu, porque 2001 já era uma década aí avançada, porque se vocês assistirem esse de 91, Black or White, é muito revolucionário esse clipe. Parecia IA. Sim, como Porque você as vai pessoas explicar, né? mudavam. Pra hoje em dia, né? Que não teve nenhum tipo de IA nesse clipe. É desse álbum aqui, ó. Do Dangerous aqui. Olha só. Enfim. Ah, a capa do álbum já parece um carro alegórico, né? De escola de samba, foi meio né? indiano, né? o álbum. Pois é, tem rapaz. uma pegada mais... Indiana. como é que É, mas fala? lembra Meio uns... asiática. Aham. Deixa eu pegar aqui a capa. Mas tem umas coisas aqui que são meio... Ah, polêmicas. Não polêmica, mas ele... Entendi já. Já entendi. Tem umas coisas aqui meio que... Pode ser blasfêmia, escondidas, né? entendeu? Aham. Aham. Tinha mensagens subliminares, né? Isso. Aqui o É, macaquinho dele aqui. Na é época ele comprou... Acho que até tá vivo até hoje o macaco, Bubbles. Tá Acho vivo? que parece que tá vivo Nossa. ainda. Esse macaco, porque eles vivem bastante tempo, né? Mas ele... Cara, bateram muito nele nessa época. Porque ele tinha macaco. Falavam que ele dormia numa câmara pra não envelhecer. Então, umas coisas assim, nossa. sabe? Tem até uma Cara, história que ele ficou muito amigo do Fred Mercury em 83. E o Fred Mercury passou um tempo em Los Angeles, junto com ele. Uhum. Daí eles gravaram 3 músicas juntos. Levaram uma lhama e o Michael era louco por animal. E o Fred Mercury não queria nem saber disso. Daí eles brigaram por conta disso, porque tinha uma lhama no estúdio. Olha só. A gente passou aí por todos os álbuns, né? E os principais eventos desses álbuns. E a gente precisa pisar agora no lado polêmico da coisa, né? A gente já falou de algumas questões, da questão da cor, né? Que todo mundo falava que ele queria se tornar uma pessoa branca, né? A gente já falou que foi comprovado que ele tinha realmente o vitiligo. Mas eu mesmo cresci com medo do Michael Jackson, justamente também, além da imagem dele que dava medo, né, depois de tantas questões cirúrgicas, eu cresci com medo porque tinha toda aquela polêmica dele envolvendo crianças, né, possível pedofilia, envolvimento com crianças Sim. e tal. E a gente cresceu com isso, né? No Brasil mesmo, o Cacete Planeta vivia fazendo brincadeirinha com relação a isso, né, nas esquetes, e a gente acabou vendo o Michael ali nos seus últimos anos de vida envolvido em todas essas polêmicas. Até pra né? nós era motivo de piada ele, né? Exato. Quando a gente começou a crescer, começou a entender as coisas, né? Era motivo de piada. tinha A gente música, cresceu, por zoando exemplo, filme. zoando o Rubinho Barrichello por ele ser sempre segundo e sempre ser lento. A gente zoava Michael Jackson relacionados a essa questão de gostar de criança Sim. e tal, né? E é pesado esse tipo de muito. brincadeira hoje em dia, mas na nossa adolescência, criança, a gente fazia tranquilamente essas ligações, porque era o que a gente só via, A né, cara? desinformação era muito Exato. grande, né? A gente só tinha uma fonte, né? Que a gente achava que era confiável, às vezes a TV ou o jornal. Mas não era isso, né? E a gente percebia que não fazia questão de desmentir, né? Não. É muito mais, até hoje, né? Porque Você é mais vê- fácil vender Aham, polêmica, né? Exato. Até hoje você vê muito mais reportagens dizendo, fulano tá sendo investigado de desvio de tal coisa. Você Só já que se dá a o pessoa, veredito, né? só que se a pessoa depois foi inocentada, foi absolvida, não tem a Não mesma tem o notícia. mesmo clamor Não tem que o teve mesmo quando clamor. acusou. Exatamente. Isso a gente É vê muito até difícil, hoje. né? Então, isso também todos nós temos culpa nessa questão, porque Porque a gente consome muito mais polêmica
polêmica negativa do que positivo. Então a gente começa a ter ali na vida do Michael a questão do Neverland. Fernando, Isso. explica um pouco mais pra gente. Acho que um dos principais aí personagem dessa história, né, é Neverland, né? Uhum. Que era localizado ali em Santa Bárbara, na Califórnia. O rancho foi comprado em 88 e ele fez ali, inspirado na Terra do Nunca, do Peter Pan. E ele fez esse refúgio para fugir da mídia, para se esconder, né, do holofote ali. Foi uma tentativa dele de recuperar a infância que ele não teve. Isso que eu ia falar. Acho que ele ficou traumatizado naquela época. Ele não teve infância, né, cara? E Então... fez vários parques lá, né? Sim, tinha parque, tinha zoológico, se for gostar de animal, tinha zoológico lá dentro, tinha parque, tinha tudo lá dentro. E ele recebia crianças lá, crianças que estavam em estado terminal, várias escolas lá, instituições de caridades, ele levava as crianças lá para brincar, ficava o dia inteiro brincando, porque ele falava que era um momento que as crianças esqueciam que elas estavam doentes, ou que elas não tinham uma vida abastada, né? Sim. Então ele fazia isso. E esse rancho começou a ser associado nessas questões das acusações, né, de assédio sexual. E após o julgamento de 2005, onde ele foi absolvido, né, das acusações, ele abandonou o lugar. Que já não tinha mais interesse, Ele, tanto que cara, aconteceu. Cara, um negócio assim que você faz pra resgatar a criança que você não... a infantilidade, a infância que você não teve. Você faz um lugar dos sonhos pra você, que agora você tem dinheiro, você pode fazer isso, coisas que você não conseguiu fazer quando você era criança, e você é envolto de polêmicas relacionadas a crianças nesse lugar, cara. Imagine a frustração dele, né, cara, de ter que abandonar algo que pra ele foi feito por um sonho, né? Acho que a pessoa mais emblemática que frequentava com bastante frequência é bom, né? Que ia bastante lá em Neverland era o Macaulay Culkin, né? Que a gente via também ele bastante lá. E o Macaulay Culkin vivia ali com o Michael e ele mesmo nunca... Ele até foi de testemunha em algumas acusações do Michael pra falar que o Michael nunca fez nada com ele. Tem um vídeo recente disso no YouTube, exato, que ele fala que nunca teve nada de... Sim, inclusive até saiu umas fake news aí que ele teria falado que o Michael pegava essas crianças pra proteger do Epstein, mas não tem nada a ver isso daí, isso é uma loucura. Agora voltou, né? Teoria da conspiração, mas assim, em certa ótica, pode até ser que faça algum sentido, mas não existe nada disso. Eu acho que muito disso, essa polêmica, foi que o próprio Michael falou, né, que algumas vezes as crianças dormiam no mesmo quarto dele. Uhum. Sim. E eu acho que a turma, assim, era verdade a situação, mas a turma acrescentou mentiras, né? E aumentou essa mentira, né? E isso não deixa de ser estranho, né? Exatamente. Você trazer um monte de criança pro teu rancho e as crianças dormirem junto no quarto. Mas, cara, só que tem que ser comprovado, nada, né? Exatamente. O fato de criança... Eu acredito, na minha opinião, que o Michael era muito inocente. O jeito dele. Inocente e até, como que eu posso dizer, quando a pessoa... fugiu a palavra agora. É inocente e ele precisava, ele era carente, entendeu? Por causa justamente de tudo isso que a gente falou na infância. Ele queria viver a infância dele naquele momento. Exato. Ele se sentiu uma criança também. E outra, você pensa assim, será que ele tinha amigos de verdade? Exatamente. Né? Só que, lógico, daí tem essa polêmica, porque a gente também não pode deixar de falar. É estranho mesmo, É estranho, né? é estranho. Se fosse isso Ninguém tá passando hoje, pano aqui, é estranho. Mesmo. Se isso fosse acontecer hoje, acho que o simples fato de dormir num mesmo quarto com várias crianças já seria suficiente para um tipo de acusação, alguma coisa assim. Então, assim, ninguém tá passando pano. Agora, o Fernando falou, teve um julgamento em 2005 em que ele foi absolvido. Então, tem bastante coisa pra falar sobre isso aí. E vamos voltar lá em 93, que foi a primeira acusação, né? A primeira polêmica foi o caso Chandler, né? 93. 93. Por isso que eu pulei um pouco aí. A gente falou primeiro sobre a parte de música, né? Pra gente voltar a 93 pra falar sobre isso. Ele foi acusado de assédio por um garoto de 13 anos, o Jordan Chandler, né? A polícia abriu investigação, mas não encontrou provas contundentes. O pai desse menino, o Evan Chandler, ele era um pai abusivo com esse menino, com esse Jordan aí. E assim, o Michael e esse menino, eles criaram um vínculo muito grande e viraram, tipo, super amigos. Então, toda hora o Michael tava com ele. O menino Jordan tava com o Michael. E o pai meio que ficou enciumado e tal. E ele começou a tentar extorquir, né, o Michael. Falou, se você não me pagar tantos milhões aqui, o meu advogado vai jogar essa história. Tanto tem áudio disso. Uma ligação dele falando isso. Se não pagar, publicar, eu tenho um advogado que ele vai soltar tudo na mídia.
E o Michael não tinha nada, ele não tinha... Que esconder, né? Ele não tinha que esconder. E daí acabou caindo essa história na mídia, foi uma bomba, assim, né? Em 93. E ele foi lá e fez um acordo, tá? Isso sabe muito melhor que nós aqui. Fez um acordo extrajudicial que ele pagou 25 milhões de dólares. E daí as pessoas falam assim, nossa, mas se ele não tinha nada, por que ele pagou? Né? Cara, é simples, eu acho que essa questão aí, dele ter pago esse dinheiro, cara, tipo assim, pega logo esse dinheiro, tem uma pelo amor de Deus. explicação desse acordo, que era justamente para poder não ter continuidade, porque lá na frente, por causa de um clamor social, poderia julgar ele de uma forma que ele era culpado, mas na verdade não era. Ele queria já parar por ali mesmo. Tem, né, a questão do júri que pode ser contaminado, né, e daí ser votado ali que ele era... Sim, o que a gente vê que culpado. aqui no Brasil é mais relacionado a crimes contra a vida. Lá nos Estados Unidos, vários tipos de crimes são julgados pelo júri. E como fazer para que o jurado já não chegue com preconceito para julgar alguém com um caso tão amplamente divulgado na mídia e pior, muita gente já condenando ele antecipadamente. Exatamente. Então, assim, muitas vezes o acordo é feito para evitar essa exposição maior negativa de uma imagem, de uma empresa, né, do que realmente a pessoa ter culpa, né? Como eu falei, ninguém está passando pano, mas não há provas de todas essas acusações para o Michael, né? Então, a gente fala, a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, falar que o Michael é inocente é tecnicamente correto, porque ele não foi condenado em nenhuma dessas acusações e realmente, ao que parece hoje em dia, é que muita gente na época quis aproveitar dessa proximidade do Michael com crianças, não tirando coisas estranhas mesmo, que a gente já falou aqui que acontecia, né? Não tinha porquê crianças dormir no mesmo quarto que ele? Não, né, cara? Então, era algo estranho, mas que em si não denotam um crime por si só, né? Então, e teve a questão, né, daí do pai, né, Fernando? O pai do menino lindo, do Jordan Chandler, ele foi acusado depois, né, alguns anos depois, pelo Jordan, de ser abusivo, né, de bater nele, de ser um pai de merda, né? E, coincidentemente, em 2009, alguns meses depois da morte do Michael, né, teve toda a repercussão, o Evan Chandler foi encontrado morto, né? Ele acabou tirando sua própria vida. Então, você fica pensando, será que é remorso? Impressionante, né? Logo, sentimento de culpa. Logo depois da morte do Michael, ele tirar a vida, o pai do... Estranho, né? No mínimo, estranho. E daí, em 2003, né? 10 anos depois aí, teve o caso Arvizo, né? E teve ali um documentário do Martin Bashir, que ele filmou lá Neverland, né? Fez uma proposta pro Mike, falou, vamos filmar Neverland como e tal, como é sua vida na intimidade. E daí ele fez toda a filmagem lá e cortou partes, dando a entender que o Michael tava tendo um relacionamento ali com esse menino, né? Com esse menino Arvizo. Fez uma montagem, foi muito tendencioso. Ele foi tendencioso e liberou esse documentário e foi uma bomba, né? A sorte do Michael é que a equipe dele também estava filmando, então tem um documentário à parte desse, né? Explicando todos esses pontos que esse Bashir aí fez lá no documentário e refutando todos eles, certo? E assim, cara, na minha opinião, né? Fernando, eu acredito que todas essas acusações eram levianas, assim. Ele era muito rico, então, uma forma fácil, né? Aproveitar desse relacionamento dele com as crianças. Eu acho que era genuíno essa coisa dele com as crianças, porque ele não teve infância, né? Então, eu acho que realmente ele gostava muito das crianças, porque as crianças são crianças puras, né? Não é um adulto, que o adulto sempre tem malícia, o adulto sempre chega com segundas intenções, com interesse, né? Sim. Então, eu acredito, assim, cara, nem o FBI encontrou coisa no Michael, porque ele foi investigado ali debaixo dos panos, né, pelo FBI, acho que uma questão de terrorismo, se eu não me engano, e eles puxam toda a capivara, né, o FBI, gente, é o FBI, então ele vai atrás de tudo, e se o FBI não achou, quem que vai achar? Então, e há registros aqui, nunca né, apareceu nada. E nesse caso Arvizo ali, o Michael foi preso, né, ali em 2003, teve um processo criminal. Ele relata que teve procedimentos abusivos da polícia, né? Invadiram Neverland, bateram nele, tiraram fotos, né, das partes íntimas, íntimas, né?
Porque segundo os policiais, essas fotos das partes íntimas era para que fizesse... É que o menino falou como era, né? Pra fazer um comparativo do que ele tinha que o menino acusou. Acusou de ter visto. De ter visto, é como que era o... Isso. E essas acusações acabaram no quê? Essas acusações, em 2005, ele foi absolvido, né? De todas essas 10 acusações de abuso, né? E o Macaulay Culkin até participou deu o testemunho dele, né? Falando que nunca viu nada. E realmente, um astro mundial que era vigiado 24 horas por dia, cara. E não tem nada disso, não tem nada, nenhuma imagem. A irmã, a Latoya Jackson, falou que tinha... Olha só a irmã. Essa uma irmã dessa não precisa de inimigo, né? Absurda, né? Foi em rede nacional e falou assim, eu tenho provas de que o Michael é pedófilo. E assim, chocou todo mundo e falou assim, $500 mil pra quem quiser essas informações. Aí teve um Record da vida lá que acabou pagando $500 mil. $500 mil pra contar. Em tese pouco, né? Pelo tamanho Pois é. E daí uma emissora pagou esses $500 mil e ela chegou na hora, ela falou que ela não tinha prova nada. A prova que tinha era um cheque... Era um cheque do Michael pro pai dos meninos lá que ele pagou, né? Pra não ter o acordo. Essa era a prova. E anos depois Mas os meninos de 2003 ou os meninos lá de... Eu acho que o menino lá de 93. 93. E daí, alguns anos depois, a irmã dele conta que ela foi forçada pelo marido a falar isso, né? Por causa que ele tava sem dinheiro. Daí o marido foi preso por bater nela. Por e também violência doméstica. Por violência doméstica. Meu pai amado, Então você vê, o dinheiro, né? Seja mentira que vende, porque a verdade não vende. Sim, ninguém da televisão não quer comprar. Mais uma vez, gente, a gente quer relatar aqui, deixar registrado que a gente não tá dizendo, né, passando pano que tá e tal. Certo, né? Tem pontos estranhíssimos nessa relação do Michael com crianças que realmente foi... Eu acho que se não fosse esse comportamento dele, pode ser que tivesse evitado bastante dor de cabeça aí dessas investigações, dessas acusações, né? Então tem pontos estranhíssimos. O que a gente tá trazendo aqui é que até hoje... Todos os processos em que ele foi acusado, ele foi absolvido e as, entre aspas, provas que teriam disso nunca vieram à tona, né? Imagine quanto que uma pessoa ganharia hoje se tivesse realmente uma prova de que o Michael realmente tinha cometido esses crimes. Você acha que hoje em dia, quanto que pagariam para uma pessoa? E não aparece. Por que não aparece? Porque não teve. Então, que muitas vezes a gente, na legalidade, ele não cometeu o crime porque mostrou na absolvição dele. Sim, exato. Só que lógico, igual está reforçando essa ideia, né? Se ele está dormindo com uma criança dentro de um quarto, para nós pode ser imoral mesmo. Exato. Né? Mas não que seja ilegal. Igual eu falei, eu acho que o relacionamento dele com as crianças era genuinamente porque ele não teve infância. E assim, as crianças viam ele como uma outra criança, entendeu? E outra, muita gente pensa, as crianças entravam, abriam a porta de Neverland e iam lá passar o dia com ele. Não, muitas vezes estava com os pais lá. Com certeza. E muitas vezes ele nem estava lá. Exato. Tava com os pais lá, né? Então tudo autorizado pelos pais. Estavam diante de um ídolo, né? Ali naquele momento. Muitas vezes crianças que passavam por episódios de vulnerabilidade e tal. Então tava ali autorizado, né? Não estavam lá sozinhas, né? Então, enfim. Mas a gente repete que a gente está trabalhando com os fatos. Até hoje não tem comprovação nenhuma dessas acusações relacionadas ao Michael. E é o que a gente está fazendo. Não estamos defendendo, não estamos falando que estava certo, não. Estamos falando que não há provas até hoje. Tudo que ele foi acusado, ele foi absolvido. Exatamente. Temos então daí, além desses casos ali, né, Fernando? Aí temos... de tudo isso acontecendo, né, o Michael acabou ficando uma figura reclusa, né? Isso, ele sumiu, né? Ele parou de aparecer nos tabloides, ele ficou ali recluso, né? Aí, já com muito medicamento e muitas dívidas, ele estava acumulando tava com problemas financeiros já nessa parte. Eu acho que para manter o patrimônio que ele tinha, dele, né? E olha tanto de processo e coisas que ele tinha que pagar, a Neverland também, né? Acho que devia ser muito custoso para ele. E assim, eu acho que como teve essas situações aí negativas na vida dele, querendo ou não, o público para de consumir o produto dele. Sim, claro. Você não sabe se é verdade ou não. Na verdade, o que acontece? Tem aqueles que defendem e que daí continuam consumindo o teu produto, mas tem aqueles que vão ficar totalmente contrários a você, que são os que te acusam. A gente vê isso hoje no Brasil, a divisão política. Sim. Né? Hoje pode ver que tem muitos artistas que evitam
falar sua posição política para que não perca o consumo do seu Não é produto. cancelado por um Exato. determinado Porque hoje público. a gente claramente tem o Brasil dividido em Com meia meia. certeza. Então, se você tem ali tua música sendo consumida por ambos os lados, por que você vai entrar na... Então, quando a gente fala do Michael, a gente, e todas essas polêmicas que tinham na vida dele, a gente vê que o público dele, ele deve ter perdido boa parte do público Com porque certeza. acabou acusando ele. Né? A gente falou aqui que qual que era a nossa visão do Michael Jackson na nossa infância, início da adolescência. Era todas essas piadas envolvendo... paródia em filmes, no Sim. Todo Mundo em Pânico, acho que 3 ou 4. Sim, Tem aquela exato. cena dele lá, Aham. que ele é pintado como se fosse um monstro. Sim. É daquele do Charlie Sheen, não sei qual que é, não lembro. Isso, Ah, é o o top 3. três. É o 3. Ah, tá, É o sim. 3. Todo Mundo em Pânico 3. Então, assim, a gente cresceu com essa figura do Michael Jackson sendo zoada por isso, né? Sendo quase que uma figura, um bullying em cima da figura dele por essas acusações. E eu mesmo, a gente não falava abertamente, não, eu escuto o Michael Jackson, eu sou fã do Michael Jackson. Por quê? Porque era zoado, Sim. não era algo legal, né, tipo, na nossa época. Então olha o quanto ele deixou de ganhar, né, já que ele era um fenômeno lá desde 80, quanto ele deixou de ganhar por causa dessas polêmicas. Puxou muito a carreira, né? Exatamente. E daí em 2009 ele anuncia o retorno aos palcos, né? Foi assim foi estrondoso esse retorno aí, que era a turnê This Is It, que é tipo assim, é isso aí, acabou, né? Boa sorte, não tenho o que Não- dizer. não É só isso. Não tem mais Não jeito. tem mais jeito. This Is It, que daí marcaria a sua aposentadoria dos palcos, né? E assim, cara, isso daí foi muito grandioso. Acho que, se não me engano, foi em janeiro de 2009. Foi anunciado, né, a turnê. Seria 10 shows ali em Londres. E em 4 horas foi vendido quase 1 milhão de Foi ingressos. muito grande a procura, né? Foi só em Londres? Então, seria só em Londres. Seria só em Londres, né? Tá. Então, daí eles tiveram que aumentar para 50 shows, né? Daí não seriam mais 10, seriam 50 shows, porque esgotou aí, em poucas horas, esgotou quase 1 milhão de ingressos. Imagine um artista ter o dom. Em 2009, cara, no dia que o Michael morreu, o Google caiu várias plataformas digitais. E a TMZ. Eles estavam achando que era um ataque hacker até, Olha só. mas não era por conta de da acesso. Todo morte mundo dele. estava procurando a de informação. acesso. Vocês lembram o dia que vocês estavam quando ele morreu? Lembro, Ele morreu em 2009? 2009. Eu lembro certinho. Então foi no ano que ele lançou a turnê, ele morreu? Não, calma. Ah, tá. Vamos lá. Fala lá. Aí ele, como eu falei, né, seriam 10 shows em Londres, depois mudaram para 50. E daí temos esse documentário aí, que é o This Is It, que é Os ensaios, né? que são os ensaios desse show, né, dessa turnê, que é uma despedida do Michael porque ele nem chegou a fazer show. Ele Olha morreu só. 18 dias antes do primeiro show. Ah, tá. Não sabia disso aí. Então, This Is It tem na HBO Max, tá? Ele traz o ensaio ali dos bastidores do último ato do Rei do Pop, onde podemos ter uma noção de que essa turnê poderia ter sido, né? A despedida do Michael Cara, com os fãs. esse documentário ele dança muito Cara, bem ainda. É muito bom. Tipo assim, você vê o quanto ele é completo, porque assim, ele tá fisicamente bem, ele tá magro só, mas assim, ele dança muito bem ainda, ele canta muito bem, a voz dele tá Ele tava intacta. com quantos anos aqui? 50 anos. 50 anos. E tem uma curiosidade aí que foi em 2009. 2009. A última turnê que ele fez foi em 97. Imagine, É quanto muito tempo. tempo. É bastante. Imagina. Então assistam, se você quer ver aí o último ato do Michael, né, This Is It, é muito bom, que é um documentário que conta muito, muito sobre o que ele foi, né, essa questão da musicalidade dele quando ele vai tocar Black or White lá com a moça toca guitarra, né, e você vê que ela tá meio travada, assim, daí ele pega e chama ela assim no off, fala assim, ó, não no off, mas ele tá no palco e fala assim, ó, é o seu momento, agora... Quando eu pedir pra você tocar, você vai tocar e é o seu momento. Você vai ter que dar o seu melhor. Cara, dela arregaça, assim, mano. E é muito massa, assim, é só um ensaio, né? Mas, assim, você vê a produção, todos os músicos, todo mundo, Parece sabe? que tá fazendo um show, né? Cara, é um imagina. show. É um show, assim, cara, é muito, Imagine muito o massa. quanto não ia ser marcante essa turnê. Meu né? Nossa Deus. senhora. E aí teve a morte dele, né? Uma comoção mundial, né? 25 de julho, né, Fernando? 25 de junho, né? Junho, isso, de Uhum. 2009. 18 dias antes desse primeiro show, como Isso, você falou. eu errei, na verdade, eu falei que ele nasceu em junho, não, ele nasceu em agosto, tá? Olha. Mas ele morreu em junho. Ele morreu 18 dias antes do primeiro show da turnê do This Is It. E a causa oficial foi uma intoxicação aguda por
Propofol. Propofol é um anestésico hospitalar, só pode ser usado no hospital. Ele não será poderia que ele ainda ter sentia sido... dores ou ele se viciou na época de tanto tomar anestésico, né? Na verdade, ele tomava pra acordar e tomava pra dormir. Olha só. Até pra acordar, imagina. A autópsia dele que tem aqui, ó, ele... Quer ver o que a autópsia fala? A autópsia fala que ele... confirmou overdose de propofol como causa principal, identificou presença de sedativos e medicamentos para ansiedade, então ele tinha ansiedade, indicou que Michael sofreu de insônia severa, então ele tava naqueles preparativos pro show, então ele tava a 1000, né, pra chegar no show. A ansiedade dele também, ansiedade dele, né? E então o caso foi classificado oficialmente como um homicídio, tanto que o médico foi ali, ele condenado a 2 anos de prisão, né? Conrad Murray. Exatamente. Ele foi por homicídio culposo, né? Culposo. Quando ele não tem intenção de matar, daí ele pegou 2 anos. Ele ficou preso. A gente vê bastante nos Estados Unidos a questão de condenação dos médicos, né? Por morte de overdose e tal, de medicamento. Um dos casos recentes que a gente viu foi do ator que faz o Chandler lá em Friends. O Matthew Perry, né? Isso. Morreu novo, né? Morreu. O médico dele também foi condenado ou investigado. A responsabilidade é séria lá, né? Exato. Então, e o que a autópsia trouxe além disso? Trouxe que ele era uma pessoa saudável. Ele só tinha um problema no pulmão, em um dos pulmões, só que não tinha gravidade. Era uma coisa que era fácil ali de resolver. E ele tinha vitiligo, realmente parece na autópsia lá, que ele tem uma doença que tira a pigmentação da pele. Então, todo mundo falava dele que ele não queria ser mais negro, que ele queria ser branco. E, na verdade, ele sempre falou que tinha vitiligo. Esse da vitiligo, ele sempre falou... Ele não queria falar sobre os assuntos pessoais. Na verdade, ele não fala muito. Ele falou na Oprah em 93, ele falou daí que ele tinha uma doença. Ele nunca se defendia, né? Ele não fazia, por exemplo, vou fazer uma coletiva pra imprensa aqui pra eu refutar tal coisa. Exatamente. Ele não fazia isso, né? Ele era contido, ele era tinha a privacidade dele que ele não queria expor, né? Cara, falam muito que ele era um gentleman, né? Que ele nunca arrumava confusão, que ele nunca discutia. O Eminem fez uma música lá que tem um trecho que tira sarro do Michael. Ele, em vez de ir na mídia e falar, né, xingar o cara, brigar com o cara, foi lá e comprou o direito da música. Comprou o direito da produtora gravadora inteira. Dele. Até dos Beatles ele comprou. Foi 375 milhões de dólares. Até dos Beatles ele tinha os direitos. Imagina. Pelo que a gente viu, o Eminem foi conseguir recuperar esses direitos depois que ele morreu, bem depois da morte do Michael. Isso. Bem depois. Então, teve toda essa comoção, né, confirmações aí, principalmente dessa doença, o quanto ele foi atormentado, né, dizendo que tá querendo ficar branco, tá querendo negar a sua raiz e tal, vamos dizer assim, e na morte dele ele foi inocentado, né, dessa acusação, porque foi confirmado ali o vitiligo na pele dele. E até hoje, né, Fernando? A gente tem que falar do legado do Michael. Nós estamos falando de uma pessoa que teve seu auge nos anos 90, que morreu em 2009. 80, 90. Né? Isso, 80, 90. Morreu em 2009 e que está sendo lançado um filme em 2026 que está sendo super aguardado aí como das melhores coisas que pode ter no cinema aí nesse ano, né? E o produtor desse filme é o mesmo que fez o Bohemian Rhapsody. Isso, foi. Ele tem grandes chances de ganhar o Oscar, o filme, se for nos mesmos moldes, né? Porque ganhou. Então, o que eu vi aí nesses dias, né? Que aconteceu? Teria essa parte pesada dessas acusações de abuso. Foi filmado essa parte de Neverland, que os policiais entram lá e fazem, né, tiram foto dele, batem nele. Tanto que o Jafar, ele até quase abandonou o set nesse dia, que ele foi muito pesado para ele. E por decisão jurídica foi cortado todas essas partes de acusação, porque lá em 93 tem lá nesse acordo lá que não poderia fazer algum filme, alguma coisa sobre essa história. Então eles tiveram que cortar. Entendi. Então não foi uma coisa assim, vai ser chapa branca esse. Que era meu medo. Vai ser uma biografia. Porque as biografias a gente sabe que é tudo chapa branca, né? Que assim, pra falar, esse astro. Homenagear. Pra homenagear. Esse astro aqui não teve defeitos e foi assim, assim, assado. Né? Entendeu? Então esse era o meu medo. Mas não, foi uma coisa jurídica mesmo que não. Que permitiu que eles tiveram que cortar. Então eu acho que vai ser o seguinte, como eu tinha dito na outra vez, vai ser 2 filmes. Acho que eles vão brigar pra cair essa liminar pra fazer um filme depois. Daí sobre. Pode ser que saia uma versão completa, né? Versão do diretor, uma coisa assim, igual tivemos recentemente alguns filmes aí.
Mas é importante a gente saber isso, né? Porque muita gente vai vir, porque o filme foi fraco, não mostrou a parte negativa e tal. Mas tem várias questões jurídicas envolvidas, né, gente? Né? Então não foi uma escolha artística. Também 2 horas é difícil de falar de uma vida de não uma tem pessoa que como. foi uma lenda, Eu né? tenho certeza Tem que como. serão 2 filmes. Vai ter um outro filme depois, daí vai abordar mais, tipo, Eu também acredito de que Neverland pra frente. ser 2. Mas o pessoal que assistiu falou que é uma grande homenagem, diz que é lindo o filme e é muito emocionante. Então eu tô muito ansioso pra assistir por causa disso. Falando aqui então do legado, né, do Michael, então todos os prêmios e recordes que ele bateu. Vamos lá, falando do Grammy, ele ganhou 13 Grammys no total. Em 84 ele estabeleceu esse recorde, que foi a única até hoje que teve 8 premiações em uma mesma cerimônia. Ele não ficava sentado, né? Ficava de pé já, esperando o próximo. Tiveram 26 American Music Awards, mais do que qualquer outro artista masculino. 6 Brit Awards. Britânico, né? Isso, 40 Billboard Awards pré-90. Antes de 90. Antes de 90. E muitos outros, né? Título de artista do século pela RIAA em 1999. Foi introduzido 2 vezes no Rock and Roll Hall of Fame, né? Michael Jackson 5, né? Jackson 5. Ele entrou como E na carreira Jackson solo. 5 na carreira solo no Hall da Fama do Rock and Roll, imagine. Olha só, Sim, rock and roll. imagina. Caramba. No Guinness detém 26 recordes mundiais, dentre eles álbum mais vendido da história para Thriller, artista solo que mais vendeu, artista falecido mais rico e outros sobre vendas e premiações. Em 2006 entrou no Guinness como artista de entretenimento de maior sucesso de todos os tempos. Então a gente está falando do maior artista de todos os tempos, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Era o mais Números, completo, né? exatamente, exato. A gente tem alguns que chegam perto, Beatles, Elvis, mas não chega a ter todos esses números que o Michael tem. E eu tenho uma opinião que quando o artista morre, daí que ele fica maior. Maior ainda. Eles dão exato. um valor Porque depois tem muita gente que não dá valor quando tá vivo. Exato, com certeza. Exatamente isso, cara. E com o filme, eu acredito que vai ter um novo público que vai começar a seguir ele, vai consumir os produtos Com dele. certeza. Eu mesmo sou um dos exemplos, como eu falei. Eu admiro a carreira, o artista, sei da importância que ele foi pra cultura pop, pra música da época dele, mas não sou um fã. Pode ser que eu assista o filme e fique maravilhado e queira ver tudo isso. Agora, com vocês contando muitas coisas aqui hoje também, eu me interessei, cara. Me interessei de verdade. Espero que você também, que esteja na mesma condição que eu, se interesse por verificar essa questão dos julgamentos que ele teve, verificar... uma coisa que a gente não falou, que também eu lembro de uma imagem muito clara dele, numa época, era a questão do bebê lá na sacada. É o filho dele. É o filho dele, né? Eu falei nos stories. Olha. Tem uma participação aqui dos seguidores, eu vou falar sobre isso. Ele apresenta legal. o filho dele daquele jeito. Quer falar então da participação dos seguidores? Vou falar então aqui, ó. Vai lá. A Gabi perguntou, né? A Gabi Forcinet perguntou, ele teve de fato algum envolvimento com crime contra a criança? A gente contou aqui que Nada foi comprovado. nada foi comprovado, né? Perante a justiça ele é inocente, né? Sim. E até hoje, depois de tantos 20, 30 anos, sei lá, ele ainda não apareceu nada, nem foto, nem uma coisa assim que comprove. Fala aqui, ó, tá aqui, ó. E uma coisa, você que tá ouvindo a gente, que vier falar pra gente, por exemplo, a pessoa não é que foi inocente, é que não teve provas pra condenar. Gente, é a mesma coisa, tá? Hoje, aqui no Brasil e em países democráticos como é os Estados Unidos, todo mundo é considerado inocente até que se prove a culpa, tá? Então, você ser inocentado e você não ter provas do crime que estão alegando que você cometeu é a mesma coisa. Então, eu vejo na internet muita gente falando isso, cara. Não é que foi inocentado. Ninguém, assim, é inocentado. O que vai... Na maioria das sentenças judiciais, dizem não há provas suficientes da acusação e, portanto, a pessoa, ela mantém o seu estado de inocência. Então, para você que nos acompanha, é a mesma coisa, gente. A pessoa ser inocentada, a pessoa não ter provas ali, o efeito jurídico é a mesma coisa. A pessoa é inocente até que prove o contrário. Advogou, né? Na opinião de vocês, o Murilo, aqui do Geek Festival, lá, falou assim, na opinião de vocês, o Michael se manteve no alto só pelos trabalhos ou as polêmicas ajudaram? Eu acho que foi o oposto, né? Acho que as polêmicas atrapalharam. Atrapalharam bem, muito. né? E, assim, ele foi acusado. Então, isso já manchou a imagem dele. E Querendo ou não mancha. E no íntimo as pessoas dele, já fazem um né, pré. desgastou ele. Isso, no íntimo dele, exatamente. Remédios e ansiedade e insônia. Então, isso acaba com a pessoa realmente. Com certeza.
Aqui o Rodrigo Paulino, você? É. Falou assim, quem eram os frequentadores de Neverland, né? Muita gente foi lá, né, em Neverland. A gente falou aqui Macaulay Culkin, muitos artistas foram lá. ONGs, né? ONGs. Então, bastante gente passava por lá. A Pri falou assim, a Pri Tuchinski, qual a sua expectativa para o filme? Acho que são os melhores possíveis, cara. Eu acho que vai ser um filme que vai bater bilhão, viu? Vai. Vamos assistir juntos, inclusive. Vamos pra lá. Vocês que nos seguem aí no Instagram, quem não segue, @ahora-do-hype, tá? Nós iremos passar ali as nossas impressões logo que sairmos do filme, com certeza. Então nos sigam lá, acompanhem nossos stories, mas a expectativa é grande, até pra mim que não sou tão fã, né? É grande pelo fato de toda essa polêmica que é a história do Michael Jackson. O tio Helbert, lá do Distopia Rastreada, falou aqui, vocês acreditam nas acusações de pedofilia? Eu, Fernando, não acredito, mas... Na minha opinião, não acredito também, até porque nada foi comprovado. Até hoje, repito, se alguém tivesse alguma prova contundente, quanto dinheiro não ganharia para levar isso para a imprensa? Até hoje não teve. Mas também admito que tinham coisas estranhas. Sim, exatamente. Esse negócio de dormir no mesmo ambiente com crianças, né? Tinham coisas estranhas. Então, mas como nada foi comprovado e nada veio à tona até hoje, que batesse o martelo se ele era ou não pedófilo ou tinha algum envolvimento ali, eu acredito muito que isso não passava de acusações falsas. Eu acompanho o voto do Tyson. Do relator. E tem mais uma situação aí que qual que foi o nome do último? Que foi, Arvizo. Não, o primeiro foi Chandler. Jordan Chandler. O Jordan. Isso. Ele até público não veio hoje falar nada. Assim, Até hoje ele não veio. As crianças que em tese... Que, vamos supor, se realmente ele sofreu abuso, ele poderia já ter falado, Exato. né? Lógico, se ele não sofreu, ele não vai falar mesmo. Pois Então, Inclusive, tem um documentário na HBO que trouxe à tona de volta essas questões de abuso, tá? Dois jovens lá vieram com essas acusações novamente. Só que assim, é uma coisa que, sei lá, foi mais do mesmo e ainda, entendeu? Não teve investigação, não teve nada, só as pessoas falando. Então, eu não trouxe aqui também, mas fica aí pra você também, se você quiser ver na HBO, tirar suas conclusões. Documentário tem aquilo, né? Tem a visão muito própria de quem tá fazendo. sim. Então, às vezes, não condiz Escreve com a verdade, aqui. né? Exatamente. A Sabrina aqui falou pra gente falar sobre Jackson 5, a gente falou no começo, né? Contou toda a história deles aí. E aqui a Tainara de Curitiba, o que estão achando dos comentários sobre o filme, a gente falou também aqui, né? Sobre essas questões de corte aí, por opção... Jurídica, né? Por opção jurídica não, Opção né? não, com determinação. Por determinação jurídica, né? O Vitão falou aqui, ó, e morreu mesmo? Cara, Vai que no final ele aparece. a esperança ele... Cara, tem muitos memes maravilhosos aí na Cena internet. pós-crédito do Michael vivo e confirmado em Vingadores Doomsday. Com certeza isso vai acontecer. E pra finalizar aqui, a Sabrina falou, lá do E aí, Cinéfilo, quando ele pareceu que ia jogar o bebê pela sacada, né? O que acontece? Esse acho que era o terceiro filho dele. o último. E ele fala o seguinte, ele fala assim, cara, eu tava empolgado, foi um erro, eu tava empolgado e acabei me excedendo, ele falou que foi isso, né? E eu pensei, cara, a gente é homem, a gente sabe que a gente... Porque você Que a tá gente todo faz- mundo é. ali embaixo querendo ver teu filho, você vai fazer assim, Cara, homem só faz merda, cara. Foi muito polêmico o jeito que ele fez. ele né? quase Ainda derrubou, fora né? que não tinha nem sacada. Eu fico Numa imaginando a janela. reação das pessoas, né? Meu As pessoas Deus do ficam, céu. oh, meu, vai derrubar, vai jogar. Se eu não Depois me- ele joga um travesseiro na Exatamente, galera, se eu assim. não me engano, ele joga um travesseiro. Imagine, depois. cara. E outra, tem a questão também dos medicamentos, né, cara? Sim. Com certeza. Dopado na Dopado e tal. Como eu falei, estranho, né? Mas Ele falou um errei foi moleque. compreensível. E depois ele falou disso, que errei foi moleque, que ele foi no calor do momento. É. E como homem, eu falo que Não, ele a falou gente faz assim, merda, errei foi moleque, quem me conhece sabe, né? quem me conhece foi mal, sabe. tava doidão, ele É. falou. Mas é isso, cara. Mas é aquele negócio, né? Ele morreu, né? Mas você morre só quando a última pessoa fala em seu nome a última vez. né? Exato. É aquela história... Ele nunca vai morrer. Você já assistiu Coco, A Vida é uma Festa? Rapaz, não lembro. A tradição lá no Mexicana é a seguinte, Naquela festa dos mortos, festa que dos tem as mortos. caveiras e Festa tal. Dia né? de los pelos Muertos, muertos, né? Isso. que você é lembrado, né, por toda a eternidade, até que a última pessoa que conhece você se esqueça de você. entendi. Se esqueça ou morra também. Ou morra né? também, É. entendeu? Então é mais ou Mas menos é isso mesmo, que você falou. Exatamente. E ele é uma pessoa com um legado dele, nunca vai ser esquecido. Né? Eu acho que, cara,
A pergunta que fica, né? A gente até colocou algumas coisas aqui. Será que vai ter um próximo Michael? Dificilmente, cara. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Completo como ele, né? Hoje falam que o novo Bruno Michael Jackson é o Mars. Bruno Mars. Realmente, eu fui no show do Bruno Mars no The Town em São Paulo. O cara é incrível, sabe? Mas não chega perto, cara. Tem não uma chega fake perto da news que grandeza. ele seria filho do Michael. Ele poderia ter feito o filme, É né? parecido Sim, com o Até a Michael. dancinha, ele dança bem. Pois é, exatamente. Mas é isso, gente. A gente tem aí o prazer de trazer esse podcast para vocês com o mais completo possível. Acredito que a gente tá batendo aí quase 2 horas de podcast. Com certeza faltou coisa. Com certeza. Mas a gente fica aí na expectativa do filme, que estreia agora no dia 21, né? Feriado ainda, né? Feriado. É pré-venda, né? É dia 21. pré-venda. sim. Então, provavelmente é 22 ou 23 Isso. a abertura Lá pra oficial. frente, aham. Exato. Então, a gente vai trazer as nossas impressões. Vamos gravar aí, muito provavelmente, um episódio sobre o filme em si, né? Mas fica aí o nosso registro desse especial Michael Jackson e as últimas considerações de vocês aí, como conhecedores da história do Michael. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de vocês me convidarem de novo Imagina. para falar sobre a vida dele. Foi uma vida muito, querendo ou não, foi honrosa, né? Porque nós estamos aqui hoje falando dele. Exato. Vai sair um filme dele falando dele. Então, se não fosse uma pessoa importante, nós aqui do Brasil, da nossa cidade, falando dele, Sim, então isso já é um privilégio para nós. com certeza. Então foi muito legal essa conversa nossa aqui, porque a gente falou bastante nos moldes normais de podcast, mas muito pouco pela vida dele. Tem a vida, podia ter sido muito mais. Poderia ser uma série. Uma série, Sim. exatamente. Quero pedir para você que está assistindo aí, escutando, nos siga no Spotify, tá? Nós temos também lá no Apple Podcast também, tem nossos episódios lá. Deem 5 estrelas para o nosso episódio aí no Spotify. Curtam e compartilhem o nosso vídeo, nos sigam aí também nas redes sociais, @A Hora do Hype. E assim, cara, esse é um episódio muito especial para mim, sou muito fã de Michael, sempre fui. E ainda escuto bastante a música dele, né? E, cara, pra mim ele foi o maior artista que já pisou na Terra, assim, e não vai ter ninguém igual a ele, cara. Não vai ter. Com certeza, cara. Eu também Impossível. sou dessa opinião. Mas é isso, então. Obrigado pra você que esteve com a gente até agora. Esse foi o Hora do Hype especial Michael Jackson, contando a vida desse rei do pop. Tchau!